Muito bem, 12:15, chegou o dia torcida colorada, é daqui a pouquinho, tá chegando a final antecipada do Campeonato Brasileiro, Flamengo e Internacional, faltam 3h44 pra bola rolar pro pontapé inicial no Maracanã, e a Rádio Grenal começa a repercutir tudo sobre essa decisão, sobre esse confronto muito importante para o Colorado, que pode já dar de forma antecipada o tetracampeonato brasileiro ao Internacional, um título que não vem há 41 anos. A equipe da Grenal está pronta para contar todos os detalhes dessa partida, tá tudo no esquema, tá tudo certo, inclusive com Bruno Flores, direto do Rio de Janeiro. Eu sou Eduardo Ostermaier, esse é o Dupla de Domingo especial, e eu vou começar dando bom dia, né? Bom dia, já bom início de tarde para os amigos, para Kenny Braga, que estará conosco aqui, e perguntando palpite desse jogo e o que pode esperar o torcedor colorado, Kenny, de um Inter e Flamengo. Agora finalmente chegou esse domingo que demorou tanto para passar essa semana. Bom dia, Kenny. Bom dia, Eduardo. Como é que estão as coisas? Tudo certo, e por aí? Olha, tá legal. Então, um dia ansioso? Bonito. Então, um dia bonito, um dia lindo, um domingo lindo, e eu espero que termine da melhor maneira possível esse domingo para todos os colorados. O importante, Eduardo, é que somente o Internacional poderá ser hoje o campeão brasileiro no Maracanã. Somente o Internacional. Se o Internacional vencer. Porque mesmo que em algo que nenhum colorado deseja, mesmo que o Flamengo empate, mesmo que haja empate ou vitória do Flamengo, o Flamengo não se sagra campeão. Então só o Internacional pode sagrar-se campeão hoje no Maracanã. E eu há muito tempo eu assisto futebol, acompanho futebol, tenho uma boa memória, e o Internacional já nunca, digamos assim, levantou um título no Maracanã, mas fez grandes partidas no Maracanã, grandes partidas que ficaram na história do Internacional. E no decorrer da partida, do programa, eu vou lembrar uma ou duas dessas partidas que ficaram na história do Internacional. E importante também que o Flamengo tem uma torcida incrível lá no Rio de Janeiro, mas não existe, digamos assim, torcedores no estádio, então isso aí é bom para o Internacional. Isso é bom para o Internacional. A única coisa que eu acho um pouco ruim para o Internacional é os secadores, né? Eu vi assim os recados agora, antes do jogo, e eu fiquei impressionado. As pessoas dizendo assim, eu sou gremista aqui de tal lugar e tal, mas estou torcendo para o nosso Flamengo. Como é que a pessoa pode ser gremista e torcer para o Flamengo ao mesmo tempo? Mas deixa assim, vamos em frente. Tem muita secação também do lado azul, o pessoal torcendo para o Flamengo, com certeza abriram alguns consulados. Vou dar bom dia para ele também, para o Benhur Marchiori, representando o lado azul. E aí, Benhur, como é que tá para essa partida de hoje? Vai estar mais focado ainda no jogo do Grêmio, que é mais tarde, às 6h15, ou no jogo do Internacional vai estar de olho também? Bom dia, Edu, bom dia, demais colegas. Eu só gostaria de saber, mas aí ele vai mentindo, eu gostaria de saber se o seu Kenny Braga, no domingo que vem, vai torcer pro Grêmio contra o Palmeiras. Eu não vou torcer nem pro Grêmio, eu vou te responder. Eu vou te responder, não, deixa tu fez a pergunta, eu vou te responder. Tem que acabar com hipocrisia. Grêmio Tá, então tá, tu fala então, só tu fala. O programa não ganha nada com a tua fala, Benhur. Tu vai criticar um gremista só de besteira. Como é que eu vou torcer pro Palmeiras, que eu não tenho nada a ver com o Palmeiras? Eu não sou paulista, não gosto do Palmeiras, como é que eu vou torcer pro Palmeiras? Não torço pro Palmeiras nem pro Grêmio, pronto. Eu posso contar com o teu apoio e a tua torcida domingo que vem? Nem pro Palmeiras e nem pro Grêmio, tu tem que responder. Mas deixa eu te responder, cara. Tu vai torcer pro Palmeiras, é uma coisa óbvia. Não vou torcer pro Palmeiras, não gosto do Palmeiras. Eu gosto do Internacional, somente o Internacional. Eu não visto todas as camisas, como tu veste todas as camisas. Todos os times que jogam contra o Internacional, tu é a favor desses times. Sim, mas eu não sou hipócrita. Eu não sou hipócrita, eu torço pelo Internacional só. Tá bom. Só pelo Internacional, tá respondido? Eu sugiro que tu nem assista. Então tá, vamos para o assunto. Tu nem assista do jogo. Vamos para o assunto, então. Edu, o que ele falou aí sobre grandes jogos, sim, é uma pena mesmo para o futebol que nós estejamos vivendo essa pandemia aí, porque hoje teria certamente
65 mil torcedores do Maracanã, 60 mil do Flamengo, 5 mil do Internacional. Seria um grande espetáculo que vai ser televisado para todos os continentes, né? Mas vai ser um grande jogo, são as duas equipes que se habilitaram para a competição. O Internacional deu importância a essa competição, já o Grêmio não posso dizer da mesma forma, o Grêmio priorizou as Copas, né? Uma competição que as equipes tiveram altos e baixos. O Flamengo perdeu, eu me lembro, para o Ceará no Maracanã, perdeu o Fla-Flu de virada, quer dizer, mas se não fosse essa sequência de 9 vitórias, isso aí foi o além da curva, sabe? O Internacional não estaria nessa situação. Mas como eu tenho posição, obviamente que eu vou torcer para o Flamengo atuar. Sem dúvida, teve a grande campanha do Internacional aí que conseguiu, não parava de vencer, conseguiu atingir o recorde de maior número de vitórias do Campeonato Brasileiro, ultrapassando até mesmo o Flamengo do Jorge Jesus, e também contou com a decaída do São Paulo, né? Hoje a gente vai ter um duelo, inclusive, dos ataques poderosos. Isso eu já quero dando bom dia pro Lucas Katsurayama, que tá com a gente também. O Inter tem o ataque mais efetivo do Brasileirão e o rubro-negro, o Flamengo, tem o melhor ataque, o que mais marcou, mas o mais efetivo de chances criadas e gols convertidos é o do Internacional. Bom dia pra ti, Lucas. Como é que a gente pode ver esse confronto aí de ataques poderosos, grandes potências ofensivas do futebol brasileiro? Bom dia, Edu. Bom dia a todos, ao Kenny, ao Benhur, ao Lucas, ao Andrei, também o Bruno, que está lá no Rio de Janeiro. Realmente, né, os dois melhores ataques da competição, tem essa questão da efetividade do Internacional e por isso projeta um jogo emocionante. Torcedor colorado, prepare bem o seu coração, que eu acho que vai ser um jogo muito bom de se assistir. O Inter é um time que eu acho que é uma das melhores características do Inter do Abel, é saber sofrer. O Inter demonstrou isso muito bem de saber administrar em momentos difíceis. O Inter, nessa sequência de 9 partidas que conseguiu vencer, em todas jogou com menos posse de bola. É um time que deixa o adversário jogar e aí sai bem em transição ofensiva, com qualidade, e por isso também a questão da efetividade do ataque. Então são duas qualidades ofensivas diferentes, mas que vão tornar o jogo muito atrativo. E claro, também destaco o Internacional como a melhor defesa do campeonato, né? Claro, hoje desfalcada, mas é muito por saber sofrer, saber se organizar. Então imagina um grande jogo para hoje, domingo, 16h no Maracanã. O Bruno pode nos passar, mas imagino que esteja um solaço lá, vai ser um jogo emocionante pra gente aí. Vamos falar com ele então, direto do Rio de Janeiro, Bruno Flores, repórter da Rádio Grenal, que está na concentração colorada e já está desde cedo trazendo todos os detalhes aqui na programação da Rádio Grenal. Fala aí pro torcedor colorado, Bruno, qual é a situação de momento, qual é o planejamento do Internacional para essa decisão que tá chegando? Tudo bem, gente? Boa tarde a todos. O Internacional, que nesse momento tem o almoço dos jogadores acontecendo por aqui, logo mais a palestra, que deve acontecer aí por volta de 1h20, e na sequência, 1h50 da tarde, os jogadores deixam o hotel em direção ao estádio do Maracanã. O esquema de segurança reforçado, com pelo menos 4 viaturas aqui da Polícia Militar em frente ao hotel, alguma concentração de torcedores que vai aumentando em número de apoiadores do Internacional aqui em frente ao Hotel Windsor, na Praia do Leme, no Rio de Janeiro, e o tempo por aqui nublou agora, viu, Edu? E a temperatura ela segue alta, na casa dos 27 graus, mas nublou agora o tempo por aqui e, como eu disse, vai aumentando o número de torcedores. Pelo que a gente tem o visual aqui, tem pelo menos umas 50 pessoas. Sim. Entre torcedores que estão com uniforme, né, com a camisa do Internacional, e aqueles curiosos também que param por aqui, ou torcedores que não estão necessariamente utilizando nenhum item que identifica o Internacional. Alguns rojões que estão estourando. Eu confesso que no visual não consigo
identificar se é necessariamente da torcida do Inter que está partindo isso e se é próximo aqui na quadra do hotel, mas pelo som a gente consegue identificar que seja próximo, ainda que não necessariamente esteja no campo de visão. Mas por aqui, Edu, os jogadores todos, né, com foco, com determinação, foram duas palavras muito utilizadas pelo presidente Alessandro Barcelos na entrevista que ele concedeu aqui há pouco, no final dessa manhã, na concentração do Internacional aqui no Rio de Janeiro. E o Internacional é quem pode acabar com o Campeonato Brasileiro hoje. Só o Inter pode fazer com que o campeonato termine hoje aqui no Rio de Janeiro. Mas ainda assim o Inter entende que um empate é um bom resultado, porque o empate faz com que o Internacional dependa só de si no jogo da quinta-feira, que acontece em Porto Alegre, quando o ônibus do Internacional vai chegando aqui. Ônibus vermelho da empresa Sampaio, que vai se direcionando aqui, vem rumo ao hotel do Inter para estacionar em frente à concentração e aí depois também fazer todo o processo da saída dos jogadores. Há uma concentração significativa, repito, de torcedores aglomerados, muitos sem máscara, aqui em frente ao hotel do Internacional, e certamente haverá aí uma ação do hotel no sentido de isolar a passagem dos jogadores, com gradis que já estão sendo posicionados a partir de agora aqui para formar um corredor e os jogadores saírem em segurança, Edu. Perfeito, esse é Bruno Flores, direto do Rio de Janeiro, da Concentração Colorada, canal aberto para ti, Bruno, qualquer nova informação, eu sei que ele vai estar ligado com a gente e tem canal aberto aí para passar com alguma informação relevante lá direto da Concentração do Internacional. Eu lembro, amigos, aqui do Dupla em Debate de domingo especial, Prêmio Press, né? O nosso Dupla em Debate carinhoso aqui da Rádio Grenal. No domingo passado, o Bruno Flores também estava lá no Rio de Janeiro para acompanhar Inter e Vasco e ele relatava, meu caro Kenny Braga, que o clima do hotel era muito tranquilo, era muito bem... né, os jogadores conversavam com uma tranquilidade, ele viu até o técnico Abel Braga lá, conseguiu registrar o momento que o Abel Braga estava subindo no elevador. Sim, Bruno, diga. Eu não vou chegar muito próximo aqui por motivos óbvios da aglomeração, mas o ambiental da torcida do Inter aqui. Bastante festa aí, bastante festa. A gente consegue ouvir bem forte a torcida colorada cantando. É claro, Edu, que fica complicado até de a gente se aproximar em relação a essa aglomeração de torcedores que se forma aqui na porta do hotel do Internacional, na concentração aqui na Praia do Leme. Mas esse é o ambiental, é esse o som da torcida por aqui com a chegada do ônibus. Os jogadores ainda vão demorar mais cerca aí de 1h30, 1h20 minutos para deixarem o hotel em direção ao estádio do Maracanã. Então esse volume ele vai aumentar por aqui. É claro que a gente tem que fazer o deslocamento antes até para não pegar trânsito na chegada do Maracanã, por exemplo, porque há um esquema de segurança reforçado, né? E atenção total das autoridades aqui do Rio. Mas esse vai ser também quando os jogadores passarem em direção ao ônibus aqui, Edu. Valeu, Bruno Flores, trazendo o ambiental lá, muitos torcedores já em frente à concentração do Inter no Rio de Janeiro. A gente só, né, reforça para o pessoal, vamos evitar aglomeração, usar máscara. Mas vamos lá, Kenny Braga, que eu ia te perguntar desse clima. Uma observação é a seguinte, é comovente ouvir, né, à distância, essa manifestação de torcedores do Internacional de frente ao hotel onde a delegação está hospedada. É realmente comovente. Isso porque é no Rio de Janeiro. Puxa vida, não é em Porto Alegre, não é nas proximidades do Beira-Rio. Isso mostra a popularidade, a imensa popularidade desse grande Internacional, cara. É impressionante, é comovente ouvir isso.
E essa madrugada, fiquei sabendo que essa madrugada houve esses caras irresponsáveis, sabe? Que houve uma caminhonete estourando foguetes nas 4 horas da manhã, 5 horas da manhã, nas proximidades do hotel, e 3 indivíduos, 3 baderneiros, foram presos pela Polícia Militar do Rio de Janeiro, que queriam perturbar o sono dos jogadores do Internacional, do dirigente internacional. Isso aí, Eduardo, é simplesmente lamentável. Esses casos sempre acontecem, né? A gente vê, e é uma falta de inteligência até desse pessoal, porque aqui em Porto Alegre tem muitas pessoas que não sabem, mas a maioria dos times que vêm pra cá se hospedam no Sheraton, ali perto do Parcão. E o Sheraton é um hotel que já tem um isolamento acústico que não permite qualquer identificação de fogos de artifício. A maioria dos hotéis que a CBF providencia para os clubes é assim. Mas diga lá, Benhur Marchiori. Não, aproveitando aí essa aglomeração, e o Bruno disse que a maioria do pessoal sem máscara, eu queria aproveitar a oportunidade de mandar um grande abraço para o Assis, para a Deise, para o Ronaldinho, pelo passamento da dona Miguelina. Eu tive por um bom tempo contato com a dona Miguelina. A minha filha Marília frequentava a casa lá do Ronaldinho. A dona Miguelina era uma pessoa muito simples, uma pessoa do bem, e esse passamento se deu por Covid. E para mostrar que não é só em pessoas com uma determinada idade, até ontem, eu não sei se progrediu ou não, o China Balbino, ex-treinador de São José, estava internado em Caxias e a situação era grave. Então o pessoal tem que tomar consciência. Ontem nós tivemos um pronunciamento do governador e depois do secretário da Saúde. As pessoas são irresponsáveis, não estão se dando conta da gravidade. Os hospitais já estão assim quase sem leitos. As pessoas têm que se conscientizar. Caso o Internacional saia campeão com uma vitória no Maracanã, por favor, não pode ter guete, pessoal. Não pode ter guete, festeja em casa, solte foguete, faz qualquer coisa. Mas não pode ter aglomeração, essa conta vem. O carnaval está aí, ainda não tem todo... Essa conta não veio toda do carnaval. E a situação está crítica. Nós temos 11 regiões hoje em bandeira preta. Então eu deixo o meu apelo aqui para que as pessoas sejam responsáveis para consigo e para com os seus familiares. Ô Eduardo, eu quero também mandar um abraço de solidariedade ao Ronaldinho, ao Assis, pelo falecimento da dona Miguelina, que estava hospitalizada aqui em Porto Alegre. Eu conheço a dona Miguelina desde a época em que o Ronaldinho era, digamos assim, das categorias de base do Grêmio. A dona Miguelina morava lá ali próximo da Vila Nova. E eu a conheço desde essa época. E realmente, eu tenho certeza que o Ronaldinho está muito, muito, muito sentido nesse momento. O Assis também, os outros familiares. Porque era uma pessoa do bem, uma pessoa muito legal. A minha solidariedade à família da dona Miguelina. Fica a nossa solidariedade também, toda a equipe da Rádio Grenal aí pro Ronaldinho Gaúcho, pra família Assis, que a dona Miguelina representou uma grande personagem, né? Quando o Ronaldinho era jogador, quando o Assis também jogava, ela sempre esteve presente com eles em muitos momentos e hoje vai iluminar lá de cima muita gente, os próximos passos aí. E inclusive também, como o Benhur citou, o China Balbino, a gente também dá aqui as nossas mais singelas energias para muita força para se recuperar logo. O China Balbino aí que está internado em Caxias do Sul, se não me engano, mas com certeza vai sair dessa, né? Tem muita força para sair dessa. Lucas Dias, bom dia para ti também, tá com a gente, 12h34, dupla em debate especial de domingo aqui na Rádio Grenal, projetando tudo já sobre Internacional e Flamengo, jogo que ocorre às 4h. Um confronto que os colorados esperaram a semana inteira, Lucas. É isso aí, Edu, Lucas, Kenny, Benhur e audiência ligada na Rádio Grenal. Chegou o dia, né? Pode ser que acabe ficando para quinta-feira, mas ainda assim o Inter tendo chances, então acho que isso também é o mais importante pro Inter. Ainda o Inter sai vivo hoje de qualquer forma.
O Inter vai, eu acho que esse é o mais importante pro Inter. O Inter sai hoje vivo de qualquer forma, então o Inter não ganhando a partida hoje, eu acho que não tem o porquê se desesperar, porque ainda tem um confronto em casa contra o Corinthians. A questão é que se o Inter perder, ainda vai ter que depender do Flamengo contra o São Paulo. São Paulo ter que fazer uma força para ganhar o Flamengo, lembrando que isso provavelmente vai acontecer para o São Paulo, inclusive garantir vaga direta na Libertadores, que ainda não está garantida para o clube paulista. Então é o tudo ou nada hoje. Acho que o Inter não precisa jogar todas as suas fichas hoje e se desesperar caso não venha o título hoje. Lucas Dias aqui no microfone da Rádio Grenal. Kenny Braga, eu queria te perguntar ainda do sentimento do torcedor. Como é que tu acha que vai ser o jogo hoje? Vai ser mais posse de bola do Flamengo, o Flamengo pressionando, o Internacional, quem sabe, indo pra cima, conseguindo as melhores chances da partida e um resultado também? Qual é o sentimento do Colorado para essa partida que tá chegando? Como que vai ser esse jogo? Vai ser, em primeiríssimo lugar, vai ser um jogo muito disputado. Muito disputado. Mas o Internacional não pode, de forma alguma, ficar, digamos assim, somente na defesa, à espera de um contra-ataque eventual. O Internacional tem que saber, durante o jogo, defender e atacar. É isso que se espera do Internacional. Não um time que fique na defesa, esperando somente ataques do time do Flamengo. E claro, se não conseguir a vitória, o empate de qualquer resultado, qualquer tipo de empate, é ótimo para o Internacional. É ótimo para o Internacional porque vai transferir o título para Porto Alegre. Aliás, tem uma curiosidade nisso, imagina só, mesmo que o Internacional seja campeão brasileiro hoje lá, ganho do Flamengo, a taça de campeão brasileiro não será entregue lá. A CBF já decidiu isso. Então, claro que os jogadores do Internacional farão aquela confraternização de sempre, aquela festa maravilhosa que ocorre nessas oportunidades, mas o Inter não vai receber a taça de campeão brasileiro lá. A taça será enviada para Porto Alegre e será entregue, no caso, quando o Internacional enfrentar o Corinthians aqui no Beira-Rio. Mas até levantar um debate aqui com vocês, hoje, por exemplo, tendo chances de título e as duas equipes que brigam pelo título estando no mesmo palco, acho que hoje faria sentido ter a taça lá, no caso do Inter ser campeão. Claro, na última rodada eu entendo, porque de fato o Flamengo vai estar jogando em São Paulo, o Inter em Porto Alegre, e os dois teriam chance de título, mas eu não vejo por que não ter a taça hoje no Maracanã, sabendo que o time campeão pode se sagrar campeão hoje e lá no Maracanã. Eu não sei se não tem a ver com a questão do STJD ter de forma pedido ainda a CBF aquela ação que o Vasco pediu da impugnação da partida, né? Porque é muito improvável, a gente já deu esse cenário aqui que a partida seja impugnada, até na minha visão não faz sentido, mas se houver uma impugnação, o Internacional teria que jogar de novo. Sim. E aí não poderia entregar a taça com isso em aberto. Mas para ti, Kenny Braga? Não, é verdade, mas eu tenho a impressão que o Vasco tem cuidado dos seus problemas do momento, né? Porque o Vasco parece que está condenado ao rebaixamento. Se não ganhar hoje, os seus dirigentes, ele tem que cuidar dos seus problemas, ficar enchendo o saco. Não tem nenhum sentido essa reclamação do Vasco da Gama, nenhum sentido. O único time prejudicado realmente no jogo do Internacional do Vasco da Gama foi o Internacional. Eu discordo. Foi o Internacional e não o Vasco da Gama. Aliás, o Rex disse isso no comentário que me antecedeu a nossa entrada aqui. Sim. Com toda a propriedade o Rex falou isso. Fala aí, bem. O Edu, Sim. O Vasco está entrando com uma representação na CBF porque o que ele está falando ainda? Não. Estou sem retorno. O Vasco está entrando numa representação à CBF porque o Inter foi prejudicado. Mas obviamente que nós vamos querer passar esse cachorro, né? O gol do Rodrigo Dourado, todo mundo sabe que o VAR estava, como é que se diz? Agora não me lembro. Descalibrado. Descalibrado. VAR. Foi o único lance no campeonato que o VAR estava descalibrado. E aí o Internacional foi prejudicado? Não, quem foi prejudicado foi o Vasco. Eu fico só imaginando. Isso é difícil fazer um programa assim. Só olha um lado. Então não sai do programa, para de ameaçar. Todo dia tu ameaça que vai sair do programa. Então sai do programa. Não, se eu saio, o programa vem abaixo. Eu vou deixar tudo sozinho no programa.
Tá suplício dos ouvintes, eu vou deixar tu no programa sozinho, tá suplício dos ouvintes. Calma. Tu não viu que não aconteceu? Tu não viu que não aconteceu? Por favor, falta Kenny. no atacante do Vasco? Que o zagueiro do Internacional não fez a falta e levou cartão injustamente e tá fora do jogo de hoje. Isso tu não viu. Isso tu não viu. De passar esse cachorro, vamos parar Tu não viu. Que cachorro o quê, rapaz? Tu entende de cachorro? Porque tu não entende de cachorro. Eu não entendo de cachorro. Tá bem. É imprensa não isenta. Tem que ser isento, tem que saber. E tu isento? Não, para aí, agora sim, agora eu caí duro. O Benhur é isento. Não, olha aqui, ó. Não, eu vou rir até o final do programa. Tem que ter uma máquina de riso no programa. O Benhur diz que é isento. Não, o Benhur é isento. Não, pode rir. Eu tenho vinculações ao Grêmio, mas eu sou o primeiro a dizer, quando o Grêmio é beneficiado pela arbitragem, isso me causa até mensagens de gremista me criticando. Eu digo o que eu vejo. Pô, eu vou ter que repetir pela 1000ª vez o gol do Gilberto. O Bahia nem precisava estar nessa situação. Gol legítimo de Gilberto. Até hoje não me mostraram uma linha que comprovasse que era impedimento. Aquele gol contra o Cuiabá lá, o Cortez na linha de fundo, a bola saiu. Ô Benhur, não, eu vou te acionar só pra pedir pro Lucas Katsurayama também, que é um repórter muito bem informado, está sempre aqui nos setores de Grêmio, de Internacional pela manhã, porque a gente soube, essa decisão saiu na sexta de noite, né, Lucas? Mas ela foi até inesperada, não se esperava essa decisão quando o Vasco entrou com o pedido, né? Do STJD de aceitar esse pedido, de pelo menos dar prosseguimento a ele, é algo inesperado, né? Porque já tivemos várias situações de problemas de arbitragem ou de algum problema técnico e normalmente passa batido. Agora, um caso que nem esse, que pode decidir um campeonato tanto para o Internacional como campeão brasileiro ou para o Vasco, uma equipe gigante podendo ser tetra rebaixado, a gente vê a importância desse jogo e porque o Vasco está tão motivado a isso, né? Mas é justamente uma preocupação, mas a nossa percepção é de que isso não deve ter um final de uma anulação do jogo, ou do jogo ter que ser jogado novamente, porque são casos raríssimos. Lembro apenas de 2005, que foi um caso muito mais complexo e que também envolveu o Internacional, né? Sim, 2005 também, a gente lembra ainda daquela recordação, mas nesse assunto ainda, Lucas Dias. E nessa era dos pontos corridos, pelo que eu me lembre, por situação do VAR, um jogo que tenha sido anulado foi o Palmeiras e Botafogo, em 2019, mas não teve a ver com essa questão de descalibragem do VAR. É verdade. Foi. Mas outra questão também é que o Inter tem 2 dias para se manifestar em relação a isso depois que juntarem as provas. O Vasco também tem 2 dias para se manifestar a CBF. E aí sim, depois da junção de áudios e vídeos, o STJD vai dar prosseguimento com a CBF nesse caso da impugnação da partida. Eu acho também difícil, até porque comprovadamente, se a gente analisar, os 2 times acabaram prejudicados nessa partida. Eu acho que o Inter, aí também é uma questão da gente pesar as coisas. O VAR estar descalibrado, e por mais que o Inter tenha uma imagem lá da sua assessoria que estava no estádio, aquela imagem não comprova nada, porque a gente não tem a linha de qualquer forma, a gente sabe como as linhas do VAR são importantes para isso, porque com uma imagem a olho nu a gente não pode dizer se o jogador estava impedido ou não, a não ser que o jogador estivesse lá atrás da linha da bola, da linha de defesa do Vasco. Então a gente não pode afirmar se estava impedido ou não, a gente precisa das linhas do VAR para poder afirmar isso. E o lance do Dourado também é o lance do Cuesta também é um lance que foi um erro grosseiro da arbitragem no meu modo de ver. Ele teve ainda acesso ao VAR, então eu prefiro não acreditar em teorias da conspiração, né, Edu? Eu prefiro acreditar que existem bons e maus árbitros preparados e árbitros não preparados. Sim, Benhur, quer ainda nesse assunto, Benhur, vamos lá. Sobre esse assunto, quero dar a minha posição. Por favor. O Nacional não tem que se manifestar comprovando nada, porque ele não deu causa a essa falha do VAR, entendeu? Se eventualmente ele foi prejudicado no pênalti ou beneficiado no Rodrigo Dourado, não interessa. Então o Internacional, eu acho que pode ficar tranquilo quanto a isso, e a posição, aí sim, aí é a posição do Rio Grande do Sul. Não pode a CBF, desde num canetaço, marcar novamente esse jogo, porque senão todo clube que se sentir prejudicado pelo VAR seria assim, um precedente muito perigoso.
Então, isso aí é só o juiz independente que não vai dar em absolutamente nada. Verdade. 12:45, faltando 15 para 1h. A gente precisa tocar também num outro assunto que veio mais recentemente, que é da doação milionária do seu Elusmar Maggi. A gente conversou com ele aqui na Rádio Grenal, né? Ontem, final da tarde. E R$1 milhão que ele doou de forma espontânea, sem contrapartida, né? O Clube Internacional divulgou até todo o contrato e deve... essa doação vai escalar o Rodinei, praticamente foi isso. O que a gente, para quem perdeu a entrevista ontem, Lucas Dias? Ontem a gente falou com o senhor Elusmar Maggi Scheffer, ontem aqui na programação da Rádio Grenal. Até perguntei para ele, a gente perguntou se essa boa ação dele, né, que é uma boa ação vindo de um torcedor do clube, ele falou que partiu dele essa ação, e aí eu perguntei a ele se ele, vendo o Delcir Sonda, nos últimos anos que investiu no Inter, em algumas contratações, se ele pretendia ser o Elusmar do Inter nessa próxima década aí, nos próximos anos, e ele falou que não foi algo da ocasião e que sim, dependendo da situação, até voltaria a investir no Inter. Ontem eu estive no aeroporto, no embarque do Inter, e perguntei para os torcedores se eles tivessem ali R$1 milhão na hora, pagariam o Rodinei. Todos falaram que sim, que não, o time que está ganhando não se mexe, que o Rodinei hoje é uma peça importante pro Abel, e que eu concordo, acho que o Rodinei também, como a gente gosta de falar, se pagou para essa partida. O Rodinei veio fazendo essa reta final de Campeonato Brasileiro, principalmente com o Abel Braga, lembrando que com o Eduardo Cudê o titular da lateral era o Heitor. Com o Abel Braga ele vem se pagando, ele vem fazendo uma boa reta final de temporada, então acho que é um ganho pro Inter até pela experiência. Eu não pagaria. Eu não pagaria porque eu acho que ele não... Porque tu não tem R$1 milhão. Também, mas apesar dele estar bem, eu não acho que ele tem essa grande diferença defensiva. Parabenizar, viu, Eduardo? Vai, Kenny. Do Mato Grosso. Eu gostaria de parabenizá-lo, mandar um abraço para ele, porque ele demonstra o seu verdadeiro coloradismo. Ele tem dinheiro, o dinheiro é dele, ele faz a doação para quem quiser. E por que eu estou dizendo isso? Porque aqui no Brasil tá difícil de viver aqui, cara. Houve críticas, porque ele poderia ter destinado esse dinheiro para instituições de caridade, para os pobres. Tem que dizer o seguinte, as pessoas têm que se informar que ele ajuda lá no Mato Grosso, ele faz doações para instituições de caridade, para os pobres também lá. E mesmo que não quisesse doar o dinheiro é dele. Aí aparecem os caras para criticar a atitude desse fazendeiro que doou R$1 milhão para o Internacional. Não, mas todos estão de brincadeira. Ele doou para hospitais de campanha também lá, Kenny. Isso foi para hospitais que estão no combate à Covid-19 lá no Mato Grosso do Sul. Isso. Edu? Diga lá, Benhur. Me dá oportunidade aí, tá? Porque quando nós o fizemos, tanto no dupla quanto no contra-ataque, ali completo, houve assim uma aceitação e um retorno muito bom. Nós temos o garoto aí, que já deve ter acompanhado, o João Emanuel, e o medicamento dele sai 12 milhões. Ah, sim. Se tu me permitir, por favor. É Banrisul, tá? Eu vou dar bem pausado aqui. A conta é no Banrisul, agência 0232. Banrisul, agência 0232. É uma conta poupança. A conta é 39 038 85 904. Vou repetir. Pode repetir. Conta 39 038 85904. Tá? João Emanuel. E esse doador aí que realmente faz doações lá para entidades pensadas, ele podia dar uma olhadinha aí também pro João Emanuel, né? Porque agora falta pouco. O João Emanuel tem AME tipo 1, né? Ele é de Lindolfo Collor, aqui do interior do estado. E ele precisa de um remédio que custa mais de 2 milhões de dólares. Não, 12 milhões. Isso. 12 milhões. E aí ele tem um prazo final de 3 meses. A gente precisa entrar nessa campanha também. São todas bem-vindas, né, Benhur? Vamos lá, Kenny. Não, Eduardo, é o seguinte, eu queria lembrar um grande... o futebol é o seguinte, os grandes obstáculos no futebol existem para serem ultrapassados. E eu me lembro de um jogo, em 1975, o Internacional foi disputar uma partida importantíssima lá contra o Fluminense.
que era o Fluminense do Francisco Horta, que era um cara assim, ele é muito inteligente, ele é até um pouco folclórico, mas ele era um grande dirigente do Fluminense. E ele montou na época, só para que as pessoas saibam, ele montou um timaço nas Laranjeiras. O time do Fluminense na época era metade da seleção brasileira da época. Tinha Félix, tinha Marco Antônio, Paulo César Caju, Gil e principalmente Rivelino. E o treinador sabe quem era? Didi era o treinador. E aí o Internacional foi jogar com eles lá, com essa máquina de jogar futebol. O time era treinado pelo Minelli e o Internacional venceu o jogo por 2-1. Então foi o Minelli teve a inteligência sublime de escalar o Caçapava, o grande Caçapava, para acompanhar o Rivelino. E o Caçapava acabou com o Rivelino. E então é o seguinte, não existe. Será que esse Flamengo de hoje, ele é melhor do que o time do Fluminense na época, considerando todos aqueles jogadoraços que estavam na seleção brasileira? Sim. Talvez não seja. E o Internacional foi lá e ganhou do Fluminense. E Kenny, deixa eu te perguntar, ainda porque essa semana a gente viu muitas matérias especiais aqui na Rádio Grenal, a gente ouviu ainda muitos jogadores que participaram das campanhas do Internacional de título brasileiro lá nos anos 70. Qual desde aqueles times de 75, 76, 79 que para ti como torcedor colorado te faz lembrar algo nesse time de hoje? Algum detalhe, alguma situação, algum atleta daquele time lá, ou 75, 76, 79, que dá para espelhar hoje, Kenny? Não, eu tenho a impressão que não dá para fazer a comparação, né, jogador por jogador. Porque aqueles times que o Internacional montou em 75 e 76 e depois em 79 com o Enio Andrade, eram timaços, grandes times, e tinham, digamos assim, um jogador de exceção em cada posição. Hoje o Internacional não tem um jogador de exceção em cada posição. Então eu não faria essa comparação. Sim. Porque tu imagina um time que tem, de repente, tu tem na defesa, tu tem um Figueroa como capitão do time, tu tem o Paulo César Capejani lá no meio. Eram grandes times. Então eu não faria uma comparação. Eu só acho que o Internacional, ou o time atual, que é um bom time de futebol, ele pode ir lá e vencer o Flamengo, sim senhor, lá no Maracanã. Claro, não tenho que temer. Agora, eu estava procurando aqui a questão da arbitragem, que a gente falou também no jogo de hoje aqui na Rádio Grenal. Tem o Diego Almeida Real, que é o cara que fala sobre arbitragem. Apita hoje o Rafael Klaus, se não me engano, né? Isso. É, Rafael Klaus. Inter e Flamengo. Pergunto pra vocês, e deixo em debate aí, essa situação que tem, vocês que depois ocorrem lances polêmicos e vai se falar, mas tinha todo um peso em campo, tinha a questão do Flamengo precisar do resultado, do Inter precisar vencer para garantir o título. Tem alguma possibilidade disso pesar no árbitro em campo? O que vocês me dizem? Edu, os três maiores árbitros no momento, na minha concepção, é esse que vai apitar hoje, o Marcelo de Lima Henrique e a Edna. Então acho que está em boas mãos. E se comenta que o rapaz que vai estar no VAR é o mais qualificado. E já está com vistas a inclusive participar do VAR na próxima Copa do Mundo. Então acho que em termos de arbitragem teremos o que o jogo requer. Pode ficar tranquilo. É um grupo de árbitros, digamos assim, de São Paulo, né? E o Rafael Klaus, ele é muito qualificado realmente, muito elogiado. Então eu acredito assim numa boa arbitragem nesse jogo de Flamengo Internacional. Sim, é que eu mesmo, propriamente, não acredito muito quando a gente começa a falar assim, e tem muito aqui o juiz privilegiou Eixo Rio-São Paulo, clubes que estão precisando do resultado lá e, né, se questiona esse tipo, mas eu só acho que a gente precisa deixar claro que quem tá lá hoje tem qualidade, né, Lucas, né, amigos? Um jogo tão importante como esse não pode passar pela arbitragem, né? Nós tivemos tantas polêmicas ao longo do campeonato, a própria última partida do Internacional
podendo decidir título, não pode passar pela arbitragem. Eu me baseio pelos especialistas e todos apontam o Rafael Claus como o melhor nome hoje para a arbitragem brasileira. Então, para um jogo tão importante, sim, tinha que ser ele, e esperamos que ao final da partida nós comentemos apenas o resultado de campo, como foi a atuação do Internacional, como foi a atuação do Flamengo, um Inter campeão, um Inter que vai decidir apenas na quinta-feira, e que o Rafael Claus passe batido, que a gente não tenha que citar o nome dele, apenas elogiando talvez a atuação dele. Que bom, 5 minutos para 1h, esse é o Dupla em Debate de domingo, especial aí, faltando pouco mais de... Quanto tempo para o jogo, senhores? 3 horas e 4 minutos para a bola rolar no Maracanã para Flamengo e Inter. Por isso a gente vai para o Rio de Janeiro com Bruno Flores, que está lá na concentração colorada. E aí, Bruno, qual é a movimentação de momento? Aumentou a chegada de torcedores colorados por aí? Não para de aumentar, Eduardo Astamar, amigos da Rádio Grenal. Esse é o som da torcida por aqui. A torcida não para por aqui, Ostermar. Logo mais os jogadores em torno aí de menos de 1 hora saindo aqui em direção ao estádio do Maracanã, com o time já definido pelo técnico Abel, Marcelo Lomba, Rodinei, Zé Gabriel, Lucas Ribeiro e Moisés, Rodrigo Dourado, Edenilson, Praxedes, Patrick, Caio Vidal e Yuri Alberto no comando de ataque. O time do Inter podendo, quem sabe, ser campeão brasileiro neste domingo aqui no Rio de Janeiro, no estádio do Maracanã. Internacional nos últimos preparativos aqui no hotel. Daqui a pouquinho, Edu, tem a palestra, a preleção do técnico Abel com os jogadores e na sequência, então, o deslocamento rumo ao Maracanã. Inter que pode ser tetra aqui no Rio de Janeiro. E as informações do Inter direto aqui da concentração, meu caro Edu e amigos da Rádio Grenal. Para a Max Econômica Farmácia, sempre o menor preço, 300 dias para pagar. Planejando sua viagem para o Rio de Janeiro? Hospede-se no Ibis Styles Rio de Janeiro, Botafogo. Segurança, conforto e uma ótima localização. Reserve já em ibis.com. Eu encerro aqui a concentração com o som da torcida do... Esse é o clima por aqui, Edu. Valeu, Bruno Flores, direto do Rio de Janeiro, acompanhando a movimentação da torcida colorada. Foi flagrado aí pelas lentes do Sport TV, foi isso, Lucas Dias? Tá famoso, Bruno. Isso mesmo, estava aparecendo ali na porta de entrada do hotel ali a torcida. Olha lá, quem tá lá, esse é amigo Bruno, do Lacerda. O Bruno. É meu amigo de São lá Leopoldo, de São Leopoldo também, né? Amigo. Tá lá no Agora, Rio de Janeiro. Eduardo? Vamos lá, Kenny. Não, é o seguinte, a melhor dupla de zaga do Internacional na temporada, essa temporada que está terminando, essa temporada atípica, marcada pela pandemia, pela ausência de torcedores nos estádios, totalmente atípica. A dupla de zaga melhor internacional é Cuesta e Moledo. Essa dupla não estará em campo hoje. Não estará em campo hoje no jogo talvez mais importante desse ano esportivo que está terminando. E o Abel Braga optou pelo Zé Gabriel. Vai jogar ao lado do Lucas Ribeiro. Eu cheguei até a discutir sobre isso, se deveria ser o Zé Gabriel ou não. Mas eu acho que a escolha do Abel, ela faz sentido. Porque o Zé Gabriel participou de mais de 20 partidas sob o comando do Cudê. Então, ele tem experiência na zaga, porque ele jogou muitas vezes na zaga. Então, o Lucas Ribeiro já é mais jovem, fará no Maracanã apenas o seu 10º jogo como titular nesse Brasileirão. E eu espero que o Zé Gabriel tenha uma boa atuação e que, digamos assim, afaste com a sua atuação todas as críticas que se derramaram sobre ele. E aí, amigo, Zé Gabriel é a melhor opção mesmo? A princípio, sem novidades, é ele que vai pro jogo, né? O Zé Gabriel, pelo menos com o Cudê, jogava bastante e eu acho que
até pelo brasileiro, jogou bastante a parte do turno em que o Inter foi o melhor da competição, foi líder, ele também jogava, então acho que entre jogar, acho que o Zé Gabriel entrando não é ele entrando na fogueira, o Zé Gabriel tá cumprindo o que ele faria como o primeiro reserva do Rodrigo Moledo, e o Pedro Henrique não, o Pedro Henrique jogou muito pouco essa temporada, praticamente não jogou nesse Campeonato Brasileiro, acho que é fazer o óbvio, fazer o feijão com arroz que ele consegue, entende? Eu acho que ele é um bom zagueiro, eu acho que houve muitas críticas porque ele arrisca a saída de bola, e ele tem uma boa saída de bola, lembrando que ele era há pouco tempo ainda volante, então eu acho que ele tem qualidade para sair com a bola, só que a questão defensiva foi o que pegou o torcedor em relação ao Zé Gabriel, mas também não acho que o Rodrigo Moledo e o Vitor Cuesta nessa temporada, apesar de terem uma fase boa juntos, eles não entregaram, pelo menos na época do Kudê, não entregaram tudo o que se esperava deles. Inclusive o Cuesta foi o ano mais abaixo da curta passagem, por enquanto, ainda do Vitor Cuesta com a camisa do Inter. Esse ano foi o ano mais abaixo dele, se pegar uma média. Ele começou a ir bem agora com o Abel. Então, acho que a segurança defensiva do Inter já não era tão grande, voltou com Rodrigo Moledo e Vitor Cuesta, e agora o substituto natural tem que ser o Zé Gabriel. Acho que não é um momento de invenção. 1h, você participa do Dupla em Debate mandando seu recado pro 51 999 19 4808. Já sabe, 999 19 4808, dupla de domingo, 1h01. Benhur, vai. Deixa eu fazer uma sessão Maguila aqui. Um abraço pro teu xará, Edu Oyarzabal. Hoje aqui passou na frente aqui o pai e o filho ouvindo a rádio, o Bernardo e o Gabriel aqui de Arroio Teixeira, Larry Silva, José de Lemos, Paulo Donelli, o Valdemar dos Santos, que é operador de rádio, nos escuta também, Alexandre Severo e o Antônio Marcos Cavaleiro. E eu pergunto assim, Edu, já está confirmada a escalação do Internacional? Ainda não, mas a informação do Bruno Flores, né, Lucas Katsurayama, que ele nos trouxe aqui, dava conta do Zé Gabriel na vaga deixada pelo Cuesta, que está suspenso. Não, exatamente. Essa aí eu não discuto. Essa aí eu acho que tem que jogar o Zé Gabriel, até pela experiência. Queria jogar aos milhões do garoto que tem 19 anos. Mas será que não pode ter uma surpresa e aparecer o Galhardo? Será? Eu não vejo isso acontecendo, mesmo. Claro, isso daí é opinião minha já, até por projeção de time, o que o Abel tem feito. Claro, não dá para descartar, né, Benhur? Mas a projeção de time é essa aí que o Bruno falou. Todo mundo trabalhando com essa possibilidade. O que eu falei mais cedo no Manhã Grenal aqui com o Elô, com o Clériton e com o Andrei, foi que a única substituição, assim, não absurda, mas grande que o Abel poderia fazer, na minha concepção, era talvez querer povoar o meio de campo, sabendo que o Inter nas últimas partidas, em muitas delas mesmo vencendo, não teve um meio de campo tão combativo. A gente viu contra o Vasco. O Vasco, quando o Inter recuou, o meio de campo do Inter ainda assim estava muito aberto para o Vasco achar infiltrações e conseguir uma bola, um empate às vezes. Então, quando o Inter vencia por 1-0. Então, acho que se fosse fazer uma troca, talvez seria colocar o Rodrigo Lindoso para tentar povoar esse meio de campo, porque a gente sabe que o meio de campo do Flamengo é um dos mais, se não o melhor do Brasil hoje, tanto em peças quanto em qualidade mesmo, e fase, porque o Flamengo se encontrou nessas últimas rodadas com o Ceni. Então acho que se o Inter fosse fazer uma troca, não vejo o Galhardo entrando nesse time hoje. Eu também não vejo essa possibilidade. Pode entrar no decorrer da partida. Isso com certeza. É outra história. Mas o meio campo do Internacional vai ter o Dourado, o Edenilson Prachetes, vem tendo, né? Vai jogar o Caio Vidal, que é preferido pelo Abel, e o Galhardo poderá, no decorrer da partida, entrar no lugar do Caio Vidal, o Yuri Alberto e o Patrick. Esse é o time do Internacional. Sem surpresas, então. Como primeiro turno, como base disso, o Inter fez 2 gols em cima do Gustavo Henrique no primeiro turno, naquele 2-2, numa falha clamorosa dele, onde ele entrega a bola pro Galhardo, e na outra uma falha de marcação geral do Flamengo, mas que saiu pelo lado do Gustavo Henrique. Então eu acho que esse lado aí do Flamengo é o caminho do Inter até para tentar a vitória hoje contra o Flamengo. Eu acho que tu tem razão, sabe? O Flamengo, eu acho que a defesa do Flamengo, ela não é boa. Independentemente de jogar o Arão ou não, a defesa não é boa. E principalmente os laterais do Flamengo. Eu não gosto dos laterais do Flamengo. Nem o Luiz, nem o Felipe Luiz. Eu não gosto realmente dos laterais do Flamengo. Agora o Flamengo é muito bom. Felipe Luiz não é bom? Sim.
Isso sim, do meio para frente o Flamengo é bom. Ô, Edu, Fala, Benhur. eu vou vender a minha TV aqui, por Deus. Ó. Se o Felipe Luiz é deficiente, então não conheço mais futebol. Claro que esse Gustavo Henrique aí, eu vou te dizer, não joga no Guarani de Bagé, cara. E outra coisa, pô, vocês observam, ele atrasa a bola pro goleiro umas 10 vezes durante o jogo. O Isla é fraco também agora. Dizer que a defesa do Flamengo é fraca, pô, nós temos Rodrigo Caio, temos Felipe Luiz, diz que o Isla e o Gustavo Henrique não são bons, realmente não são. Agora, Rodrigo Caio e Felipe Luiz jogam em qualquer time do Brasil. Não é uma defesa consolidada, até porque o Flamengo... Claro, evidente que sim. Pô. O Flamengo se mostrou aquela equipe que faz muitos gols, né? Mas também normalmente sofre gols, sofreu do Corinthians, do Léo Natel. Então não é uma defesa consolidada, a gente pode dizer isso, Katsurayama? E não foi só esse jogo contra o Corinthians, teve outras partidas, agora não vou lembrar de cabeça, eu acho que contra o Atlético Mineiro, até contra o São Paulo, que sofreu vários gols. Foi uma temporada muito irregular da defesa do Flamengo, que até no passado tinha uma grande defesa, aí já ainda com o Pablo Mari, com o Rafinha, aí era mais consolidada, perdeu essas duas peças e tem dificuldades agora, né? Então é um Flamengo que, se não me engano, sofreu 46 gols, já vou conferir isso agora no Campeonato Brasileiro, e aí vem a vantagem internacional, né? Porque o Flamengo, a expectativa é que se exponha muito, porque precisa da vitória, o Flamengo sabe disso, precisa da vitória, vai se expor, vai atacar, e o Internacional joga justamente em cima disso, vai buscar nos contra-ataques, numa transição rápida, uma defesa do Flamengo que é frágil. E aí já tinha o William Arão, que não é um grande jogador, eu gosto muito do Arão, mas não como zagueiro, e aí nem ele vai ter, então, quer dizer, a expectativa é que o Arão não vai jogar, né? Não dá para descartar porque ele ainda está relacionado, mas passa por aí as chances do Internacional de buscar a vitória. Não, tu sabe que os números dizem tudo, rapaz. É só olhar os números. Os números do Internacional e do Flamengo. O Flamengo fez mais gols até agora do que o Internacional. O Flamengo fez 65 gols, o Internacional fez 60. Mas em compensação, o Flamengo levou 45 gols e o Internacional só 33. Então os números dizem tudo, pô. Essa defesa do Flamengo não é isso que se diz. Evidentemente os números dizem tudo. Os números falam muita coisa. E olha, a Guarda Popular do Inter, que é a maior torcida colorada, organizada, né? Divulgou no Instagram, que é o Popular Oficial, lá, faça a sua casa virar o Beira-Rio. Devido à entrada da bandeira preta em grande parte do estado, optamos por não realizar nenhuma aglomeração durante e após a partida de hoje. Orientamos a todos a assistirem o jogo em suas casas. Vista seu manto, cante pro Inter, grave seu vídeo, e aí eles convocam lá que eles vão fazer, né, uma repercussão legal no Instagram oficial da Guarda Popular Colorada. Uma publicação compartilhada até pelo governador do estado, o Eduardo Leite. 1h08, falta pouco, daqui a pouco a bola rola no Maracanã, faltam 2h51, senhores, para Flamengo e Internacional lá no Rio de Janeiro, essa final antecipada do Campeonato Brasileiro. Mas vamos falar um pouquinho também do Grêmio, meu caro Benhur Marchiori, que o Grêmio joga às 6h15 contra o Atlético Paranaense na Arena. É um jogo que a gente pode dizer que vai ser uma prévia da final da Copa do Brasil, porque a tendência é que o Grêmio hoje utilize, né, a equipe principal. Já depois tem um último confronto na quinta-feira pelo Brasileirão, que talvez o Renato preserve alguns, se não todos os jogadores. E também é um confronto ainda brigando pelo G4, Benhur. Não, Edu, eu vou além. O jogo de hoje é importantíssimo para o Grêmio. Ele pode estar definindo a participação na indireta. Essa direta eu já esqueci. Se o Grêmio perde para o Atlético Paranaense, ele vai ter que botar a sua equipe titular na quinta-feira à noite contra o Bragantino, sob pena de, em perdendo hoje, que eu não acredito, se perder para o Atlético Paranaense, tem que jogar com o principal Bragantino, porque se perder as duas, está fora até da indireta. Então o Grêmio hoje tem que jogar a equipe principal, evidentemente aqueles que estão em plenas condições físicas, né, para tentar empatar com o Atlético, que já está bom. Empatando, estamos lá na pré-Libertadores. Libertadores direto, eu não acredito. É uma situação complicada aí que tem o Grêmio diante do Atlético Paranaense, hoje às 6h15 na Arena, né, logo depois do jogo do Inter.
Mas e aí, Lucas Katsurayama, é um jogo realmente essencial pro time do Renato, para, como o Benhur falou, não precisar ir para Bragança Paulista dependendo ainda de resultado, dependendo, aliás, não, dependendo não, porque vai depender, mas precisando levar time titular porque vai estar mais pressionado? Edu, o problema é que a vaga direta para Libertadores ficou muito distante. O Grêmio precisaria vencer as duas e secar muito o Fluminense para pegar uma vaga direta ainda via Brasileirão. Então essa já fica mais distante. Agora o perigo do Grêmio de perder a vaga até para pré-Libertadores via Brasileirão, claro, sonhando aí na Copa do Brasil, torna esse jogo importante. O Grêmio precisa pelo menos de um empatezinho, melhor ainda se vencer, e vencendo daí já quinta-feira não precisa nem se preocupar com o jogo no sentido... preserva todo mundo, porque domingo é o ano do Grêmio, né? É a temporada do Grêmio, porque o Grêmio teve um Brasileirão decepcionante, até nas palavras do presidente, não lembro se foi decepcionante que ele falou, mas classificando como foi ruim o Brasileirão do Grêmio, que precisa apostar tudo na Copa do Brasil. Por isso a importância do jogo de hoje já para matar o Brasileirão, para quinta-feira poder botar o Sub-15 se quiser. E hoje também algumas definições, né? Talvez o último jogo do Maicon antes da Copa do Brasil, para a gente conseguir olhar quanto que ele consegue atuar, claro, sem desgastá-lo ao máximo. E o principal, talvez o último teste dos zagueiros, para ver quem vai substituir o Pedro Jeromel para a Copa do Brasil. Então vejo esse jogo com uma importância de, claro, o Grêmio se confirmar numa pré-Libertadores e também testar algumas coisas para a final da Copa do Brasil, e daqui a pouco vencendo, chega com uma moral a mais, o time animado com uma vitória. Então muito importante o jogo do Grêmio, que não tem transmissão hoje da televisão, né? Não, né? Por conta dos direitos de transmissão. Só no rádio. Só no rádio, então... torcedor gremista ligado com a gente. Oi, Benhor. Não passa na TNT, porque os jogos do Atlético Paranaense não, passam na TNT. O Grêmio não tem contrato com a Turner, que é da TNT. Esse jogo, me informei com várias pessoas, Benhor, a não sei que tenha mudado assim de última hora, mas não é para ter transmissão em lugar nenhum. Falei com o pessoal do Premier, pessoal da Globo, e todos me passaram que não vai ter transmissão, tanto que normalmente, Benhur, nós temos direito a mandar 2 pessoas para o estádio, né? O narrador e o repórter. Dessa vez nos liberaram 3, que no caso vai ser o comentarista, portanto teremos Ângelo Afonso, Bruno Soares e o Calvin Correia no estádio. Nos liberaram 3 porque justamente esse jogo não tem transmissão, então o ouvinte ligado aqui conosco para acompanhar Grêmio Atlético Paranaense. É a única forma aqui na Rádio Grenal, na FM 95.9, e é um jogo que o Grêmio a gente tem essa questão da zaga, mas tem ainda muitas dúvidas, né, Lucas Katsurayama? A gente falava o próprio Lucas Silva com chance de entrar em campo hoje, quem mais? Pois é, tem a questão da zaga, eu acho que é a principal, né? Porque o Kahneman, voltando agora de um desconforto, ele já está bem, mas também pensando em preservá-lo, talvez para a Copa do Brasil, pode não atuar. Não sei se já tem essa... o Andrei me passa aqui que a partida terá sim transmissão do Premier. Eu tinha conversado até sexta-feira com o pessoal do Premier, tinham me dito que não ia ter, mas o Andrei me passa aqui que a princípio era para ter essa transmissão, sim. É uma confusão, isso aí é sempre de última hora, mas o certo é que vai ter aqui na Grenal, né? Edu, Lucas... Oi, sumido! Eu fiz Grêmio... Tava de férias nessa semana, né, Ben? Tá chegando hoje. Enlouqueceu. O príncipe do Vale do Taquari. O Guloso botou brinco, fez cruz no cabelo, pelo amor de Deus. Vai estar enlouquecido. Mas eu fiz Grêmio hoje pela manhã e, de fato, as 3 principais dúvidas são na zaga, no meio-campo e no ataque. O Ferreira é o mais cotado para jogar pela direita, mas provavelmente jogue. E aí, então, as principais dúvidas ficariam em torno do Kahneman, que essa semana treinou normalmente depois de sentir dores na coxa, mas deve voltar ao time titular, ainda mais com preparação para a final da Copa do Brasil, que já é no próximo, sem ser esse domingo, no outro. E o Maicon, porque o Renato, pelo que saiu do treino ontem, o Renato teria treinado de novo com o tripé de volantes. E aí, ao invés do Darlan, quando jogou com o tripé de volantes naquele Grenal, na vitória no Beira-Rio pela Libertadores da América, era Darlan, Lucas Silva e Matheus Henrique. Esse tripé de volantes seria Matheus Henrique, Maicon e Jean-Pierre.
Porque o GPR a gente sabe que já jogou como volante, né? Veio da base jogando como volante. E aí teria o Ferreira na direita, o PP na esquerda e o Diego Souza. E isso como preparação até para a final da Copa do Brasil. Então, pode ser que numa final de Copa do Brasil a gente possa ter o Grêmio com aquele mesmo tripé de volantes. A única substituição seria o Darlan, o Lucas Silva pelo Maicon e o Darlan pelo Jean-Pierre. Agora o Ferreira, que é o ídolo do nosso o homem de São Leopoldo, ele pode começar o jogo, porque o Luciano está lesionado, né? Então provavelmente ele vai começar a partida. E o Pinares até já apareceu por ali naquela posição menos e está expulso, e o Alisson suspenso pelo 3º cartão amarelo. Então as únicas opções, é que a gente sabe, né? O Renato já jogou diversas vezes ali também com Everton Cardoso e Tassiano, né? Até numa semifinal de Copa do Brasil. Então acho que a gente também não pode ficar surpreso se aparecer esses dois nomes e não aparecer o Ferreira. Até na lista de substituições que o Renato faz durante os jogos, a gente vê que o Ferreira é um dos últimos nomes a aparecer em campo. Entra com 45 minutos do segundo tempo, então... Agora, pensando em final de Copa do Brasil, aparecer o Everton Cardoso por ali seria um deboche, praticamente, né? Mas provavelmente vai ter o Alisson à disposição, né? Só se acontecer, porventura, uma lesão, mas algo do tipo. Mas pensando em preparação, até deixar o Ferreirinha já pronto para isso... Até o Tassiano, que é o homem de confiança do Renato, a gente acaba entendendo um pouco, mas o Everton não faz sentido nenhum para mim, né? Até porque na zaga atua o Paulo Miranda ou o Rodrigues? Essa é a dúvida. O Kahneman é o mais cotado já para atuar pelo lado direito, e a questão é se no outro lado vai jogar... No lado esquerdo, desculpa, o Kahneman. E a questão é se no outro lado vai jogar Paulo Miranda ou Rodrigues. O David Braz é o menos cotado para essa posição, até lembrando que ele teve uma falha recentemente num gol do Botafogo lá no Newton Santos, então também nem acabou treinando como titular nessa equipe. Então, a princípio vai ser Paulo Miranda ou Rodrigues. Acredito eu, Kenny, Benhur, Lucas, Edu e a audiência ligada na Rádio Grenal, que jogue o Rodrigues, porque o Rodrigues também, desde que teve a lesão do Jeromel, veio atuando, né? E como a gente vem falando que essas últimas 2 rodadas ainda como preparação para a final da Copa do Brasil, acredito que seja o Rodrigues o titular até lá. E joga hoje ainda o Fluminense, que o Grêmio tem que começar a secar, né? É no mesmo horário, exatamente no mesmo horário. Fluminense e Santos na Vila Belmiro, às 6h15 também. O Fluminense hoje é 5º colocado com 60. O Grêmio tem o Palmeiras em 6º com 57, o Grêmio em 7º com 56. O Grêmio iria a 59, encostaria no Fluminense se o Fluminense perder para o Santos na Vila. Seria isso? Isso, aí não é nada tão improvável assim, né? O Santos também está buscando aquela 8ª vaga ali, e aquela 8ª vaga, lembrando que se o Grêmio fica no G6 e vence a Copa do Brasil, abre mais aquela 8ª vaga então para Libertadores. Então ainda tem uma briga ali na tabela pelaquela 8ª vaga que dá vaga que daria a pré-Libertadores. Sim, a pré-Libertadores. Por enquanto hoje o Grêmio entraria na pré-Libertadores, né? Na 7ª posição, mas claro, sem ainda definido o resultado da Copa do Brasil. O Fluminense joga na última rodada contra o Fortaleza. E aí o Fortaleza já jogou pela 37ª, perdeu ontem pro Bahia, inclusive de 4-0. Em casa. Em Fortaleza, né? No Castelão. E aí vai para a última rodada precisando vencer e ainda dependendo só de si para não cair, né? Como é que tá a situação da zona de rebaixamento? Porque eu acho que isso aí também é importante. O Botafogo e o Curitiba estão rebaixados já matematicamente. O Goiás, acredito que também esteja com 36 pontos, né? Faltando 2 rodadas, ou seja, 6 pontos podem somar. O Vasco tem 37. Então acho que o Vasco pode ir a 40 hoje. E aí encosta no Fortaleza, que é o primeiro fora da zona, que tem 41. O Bahia, com a vitória de ontem, venceu e chegou e ultrapassou o Fortaleza, né? Com 41 também. Então se o Vasco e o Goiás não ganharem, já caíram. O Vasco enfrenta o Corinthians em São Paulo, né? O Vasco é obrigado a ganhar essa partida. Se não ganhar... Dura, né? Se o Vasco não ganhar hoje, o Vasco está rebaixado. Já de forma matemática, o Vasco chega a 38 no máximo, e aí vai vencendo a última rodada, chegaria até a 41, mas empataria no número de vitórias com o Fortaleza e teria que descontar um saldo de menos 20 contra um saldo de menos 8. Teria que fazer 6-0, 7-0 e o Fortaleza tomar um 6. Então, muito improvável. Até tem chances, mas... Seria virtualmente ainda rebaixado. Mas e aí, amigos, vocês enxergam o Vasco vencendo hoje o Corinthians e conseguindo ainda chegar na última rodada vivo ou não já? Difícil. Não, porque o Corinthians tem aspirações também, né? É a última oportunidade dele ainda em vencendo o Vasco, tentar vencer o Internacional para
obter aquela possível vaga que tu falaste há pouco, né, Lucas? Exatamente. A Copa do Brasil abre uma ali e é o Corinthians que, juntamente com o Santos, está disputando essa vaga. O campeonato termina na quinta-feira e o primeiro jogo ainda da final da Copa do Brasil é no domingo. Então o time que ficar em oitavo ainda vai aguardar e torcer para o Grêmio ser campeão para abrir essa oitava vaga. E uma coisa que eu não entendo, e até vocês que são mais jovens aí e são repórteres também, o Grêmio tinha anunciado que ia iniciar o Campeonato Gaúcho com a transição. Parece que o Internacional também. E aí o primeiro jogo do campeonato é adiado porque o Grêmio vai estar disputando a Copa. Por quê? Bota a transição. Então eu tenho essa convicção de eu pensei o mesmo, Benhor, mas eu acho que também é por conta porque a rodada do Campeonato Brasileiro do Campeonato Gaúcho, cairia no mesmo final de semana da Copa do Brasil. O jogo seria um dia antes, ou talvez até no dia. Então acho que é mais por conta de ser no mesmo final de semana do que por ser time de transição ou não. Qual seria o inconveniente? Vamos dizer assim, tá? A Copa do Brasil é domingo. No sábado joga Grêmio Caxias com a transição. E nem precisa a transição. Eu faço um terceiro time do Grêmio aqui e não usa a transição. Então, esse troço que nós vamos poupar titulares e coisas. Tá? Não é bem assim, porque poderia perfeitamente jogar. E tem jogadores até, bem, que poderiam ser aproveitados nesse gauchão, nesse início de gauchão, o Churinho, o Pinares, o Ferreira, o Léo Chu também. Léo Chu, eu quero ver o Juan. Eu vejo o Paulo Miranda Pechantes, o David Braz, o Rodrigues, todo mundo tem esse Juan. E falavam maravilhas, eu vi 20 e poucos minutos, eu quero ver esse garoto em ação. Ele tá na transição, Benhor. Por que contra o Caxias, primeira rodada, não bota um desses 3 goleiros lá? Pode ser Júlio César, Paulo Vitor, eu não poria nenhum, eu já vinha de Breno. Bota o Aderlan. Bota o Wanderson, que é garoto, bota o Juan, bota um daqueles 2 da Copinha, uns 2 zagueiros daquele, bota Guilherme Guedes, o Lucas Araújo, que jogou 4 minutos só, bota um Darlan, Ferreirinha, Edizac, Guilherme Azevedo. Acredito. Cara, aí vai adiar, eu não entendo esse adiamento. Ô Benhor, esses atletas, alguns que você citou, o Juan, o Guilherme Guedes, o Araújo, o próprio Guilherme Azevedo, estão atuando na transição. A transição está realizando amistosos, né? Inclusive teve jogo ontem, deixa eu confirmar o placar da transição do Grêmio ontem, que jogou contra o Esportivo. Já vou confirmar esse placar, mas eles têm atuado, esses atletas, assim, pela transição, Benhor. Tem testado vários jogadores. Também fui me informar sobre o Elias, que teve uma lesão muscular, faz mais de uma semana aí, não tenho a previsão de volta ainda, mas vou ler aqui um time base, mais ou menos, esse time de transição, com várias alterações. Jogou o Breno no gol, aí o Felipe da lateral direita e o Sarará, que é volante de origem, jogou na lateral direita, substituindo. Todos os atletas foram substituídos. Teve o Heitor, aí o Alisson Calegari, o Juan, depois o Emanuel e o Guilherme Guedes e depois o Vitinho. Guedes, que já até jogou no profissional, né? Junto com o time no início dessa temporada agora. Aí o Lucas Araújo, Pedro Lucas, Fernando Henrique, Victor Bobsin e Bitelo, e depois o Jonathan Varela e depois até o Erickson. Aí o Guilherme Azevedo e o Tylon, e depois o Léo Pereira, aí Vini Paulista e Ricardinho e Rildo. Portanto, o Grêmio usando vários atletas numa sequência da transição que não foi nada positiva, né? Venceu apenas... Foi 2-2 ontem contra o Esportivo. Isso. Esportivo de Bento, 2-2 e o Grêmio da transição. Mas outra questão também é ver quem é que também vai aspirar nesse grupo de transição para subir para o profissional no ano que vem, né? A gente sabe que o Aderlan está cotado, sabendo que o Grêmio não vai renovar com o Júlio César no final da temporada. Então o Aderlan pode ser o terceiro goleiro do Grêmio na temporada que vem. E outra questão é do Ricardinho, né? O da Silva foi emprestado mais uma vez, foi para o Paraná agora, emprestado para a disputa do Campeonato Paranaense. Então o Ricardinho vai ser o titular, ele é já o titular da transição e também pode, quem sabe, subir para o profissional na próxima temporada. E aí, só lembrando que
Só deixa eu passar rapidinho aqui, Benhur, que as informações do Grêmio são para a Max Econômica Farmácia, sempre o menor preço, 300 dias para pagar. A teleentrega no centro de Porto Alegre é 33 32 21 66. E também, planejando a sua viagem para o Rio de Janeiro, hospede-se no Ibis Style Rio de Janeiro Botafogo. Segurança, conforto e uma ótima localização. Reserve já em ibis.com. Não, o Lucas falou, o Aderbanhes poderia ser o terceiro goleiro. Aí faz o seguinte, né? Empresta o Breno, porque o Breno tá esperando a vez desses 3 Masters. Bom, agora quando os Masters forem embora, eu vou jogar. Aí o Breno não é o terceiro, então empresta esse garoto, porque ele vai passar direto da base para o Master, né? Mas acho que a gente também esperou isso do Felipe Mejolaro, né? Um goleiro de seleção brasileira que todo mundo estava esperando que fosse integrado ao plantel principal. A gente foi na época lá, 2019, que o Paulo Vitor estava muito mal, muito contestado. O Grêmio não tinha goleiro reserva. O reserva dele era o Júlio César, que por vezes ainda estava machucado. Então eu acho que o erro de avaliação vem desde antes, né? Nos goleiros do Grêmio. A gente, por exemplo, que está hoje no Palmeiras, não me recordo o nome do preparador de goleiros, estava no Grêmio e até hoje ninguém sabe por que ele saiu do Grêmio. Até hoje. Agora, o Rogerão? Uma tabela aí, né, do Brasileirão, um time que surpreende é o Fluminense, sabe? Realmente surpreende positivamente. Porque o Fluminense, por exemplo, hoje, se vencer o Santos na Vila Belmiro, ele vai para 63 pontos. E fica igual ao São Paulo, que tem 63 pontos e é o terceiro lugar. Então, o São Paulo até jogou aquela partida atrasada, sexta-feira contra o Palmeiras no Morumbi, está vencendo o jogo por 1-0 até os 47 minutos do segundo tempo e acabou levando o gol. E aquele gol ali, marcado pelo Palmeiras, sepultou totalmente o sonho dos torcedores de São Paulo de o time ser campeão brasileiro. 13 horas e 26 minutos, horário de Brasília. Esse é o Dupla de domingo especial trazendo tudo sobre essa grande final aí do Campeonato Brasileiro. Uma final antecipada, né, que a gente fala entre Inter e Flamengo, porque a gente vê imagens aqui já pelo Sport TV da torcida colorada que está lá na concentração do Inter e o ônibus do Flamengo, acredito que chegando no hotel, né, da concentração do Flamengo também para pegar os jogadores e depois, ou será que já está indo pro Maracanã? Essa hora acho meio cedo, pessoal, aí já falta mais de 2 horas pro jogo ainda. Bom, às 2 da tarde tem Luiz Carlos Reck com Esquentando o Jogo. Depois tem o Haroldo de Souza comandando essa jornada que pode ser inesquecível aí para a torcida colorada, que pode trazer o tetracampeonato brasileiro, que pode aí dar o título que não vem há 41 anos. O ônibus do Flamengo tá a caminho do Maracanã, porque eles falam, o pessoal tá indo cedo se preparar para essa partida lá no Maracanã. Bom, a gente estava falando da tabela do Campeonato Brasileiro, vocês falaram também dos jogadores. Eu queria trazer o outro assunto, que é dos artilheiros. O Thiago Galhardo ainda está na ponta da artilharia, ainda mais com o último gol que ele fez contra o Vasco. E hoje são 4 jogadores empatados com 17 gols na artilharia do Campeonato Brasileiro. Além do Thiago Galhardo, do Inter, o Claudinho, do Bragantino, o Marinho, do Santos e o Luciano, do São Paulo. Todos com 17 gols. Uma artilharia bem disputada, né, Lucas Dias? E por jogadores que, olha, se não pintarem na seleção do campeonato, vão me surpreender. Vai me surpreender demais. O Marinho, o Claudinho e o Galhardo, para mim, são os principais nomes, inclusive, desse campeonato brasileiro. E tá bem disputada, mas a gente avaliando agora o Thiago Galhardo como reserva do Inter, não tem tanta probabilidade dele conseguir pegar essa ponta novamente, né? Mas que ele deve estar na seleção do campeonato principalmente pelo primeiro turno que ele fez, onde ele foi diversas vezes o jogador da semana no Campeonato Brasileiro, o jogador do mês no Campeonato Brasileiro. Não tenho dúvida de que ele vai estar nessa seleção do campeonato. E que Benhur Marchiori esperava que aquele Luciano do Grêmio fosse artilheiro com a camisa do São Paulo? Não, sabe que o Dalpizol mexia muito comigo. Eu vi o Luciano uma vez, eu acho que era pelo Corinthians, eu não lembro se pelo Corinthians ou pelo Fluminense. Eu disse, que bom jogador. E aí quando ele não teve sucesso aqui, o Dalpizol sempre lembrava, né? O Dalpizol tem essa mania, né? O que tu opina de forma errada, ele exalta, né? Mas quando tu acerta, quando a Cidade Natânia acertou os 4 que iam subir para a primeira divisão,
Aí ele não menciona. Mas eu tenho um questionamento aqui, eu acho que tu, Edu, e os Lucas podem tirar dúvida. O Marco Godoy diz o seguinte, sobre o da Silva, tá? O Grêmio não permitiu que usasse o da Silva, né, na final do Campeonato Gaúcho, porque ele estava emprestado. Aí ele impõe condições, né? Porque a impressão não pode utilizar contra o Grêmio. E agora parece que ele empresta de novo o da Silva, então o questionamento do ouvinte aqui, o Marco Godoy, o da Silva é ruim ou o Grêmio vai aproveitá-lo? Ele não teve... emprestou. Qual é a convicção da direção do Grêmio sobre o da Silva? Ele não teve também muitas chances, né? Ele jogava pela transição, inclusive no Caxias ele fez o gol que classificou o Caxias para a final do Campeonato Gaúcho contra o Ipiranga, isso no Centenário, no final do jogo fez o gol que classificou o Caxias. Mas é aquilo, né? Se a gente for discutir o erro de avaliação da direção do Grêmio com diversos atletas, a gente pode pegar aí uns 10 minutos de programa, porque a gente sabe que na última gestão e até em outras foram muitos. Esse é só mais um desses, né? Porque o da Silva não recebeu oportunidades no profissional. Não. Ele jogou uma ou duas vezes no máximo. Que avaliação é essa do da Silva que se tem para concluir que ele não pode ser aproveitado? Eu acho que falta explicação da direção para esse tipo de questão, como o Felipe Mejolário, que a gente estava mencionando. E eu não acredito ele fazendo muito menos que um Churin, por exemplo. E é um custo muito mais baixo, alguém que conhece... É outro que tem pouca minutagem. E conhece bem a casa, então seria bem mais tranquilo. Um abraço pro Matheus Oliveira, flamenguista, mandando aqui, vamos Mengo. Agora, Eduardo, está se criando um bom problema para ser resolvido. Tu falou agora nos 4 artilheiros do momento do Campeonato Brasileiro. Sim. Digamos que essa situação permaneça até o final do Brasileiro, até o último jogo. 4 jogadores empatados na artilharia. Como, digamos assim, escolher o verdadeiro artilheiro do brasileiro? O verdadeiro artilheiro, digamos que tivesse um troféu para o artilheiro do brasileiro. Sabe como é que eu resolveria isso? Sabe como é que eu resolveria isso? Pelo número de partidas de cada um. O que jogou menos partidas seria, digamos, levaria o troféu de artilheiro do brasileiro. O que jogou menos partidas. Por questão de minutagem. Pela efetividade, né? Se eu não me engano, isso aconteceu com o Everton Cebolinha na Copa América. Mas eu me lembrei disso agora. Era entre ele e o Guerreiro e o Everton que ficou com o prêmio de artilheiro. Eu vou até pesquisar aqui, mas tenho quase certeza que foi pelo mesmo motivo. Foi a minutagem, porque lembrando, o Guerreiro foi titular em todas as partidas do Peru. O Everton não foi titular na Copa América inteira. E porque imagina assim, quantas partidas o Galhardo não jogou, digamos assim, e continua como artilheiro junto com esses outros jogadores. Sim. Então de repente o mérito maior é do Galhardo. Mas com certeza eles todos vão aparecer na seleção do campeonato, né? Espero eu, porque para mim foram os 3 aí junto com o Luciano os 4 destaques desse campeonato brasileiro. 13h32 aqui na Apaixonada por Futebol. Esse é o Dupla em Debate de domingo, especial aí, antevendo essa grande final do Brasileirão. A Venina mandou recado aqui pelo 999-194808. Gostei do recado da Venina, ó. Povo da Grenal, passa pra torcida do Inter que, em caso de vitória, façam uma passeata de carros. 4 pessoas, né, da mesma família, ali em cada carro, usando máscara, e só alegria pra essa grande torcida. Valeu a Venina aí dando essa ideia. Seria um jeito de comemorar, né? Uma passeata. Eu falei carreata, até com o Clérito e com a Lu aqui no Manhã Grenal sobre o quão legal vem sendo os buzinaços que acontecem no Beira-Rio. Ontem à noite aconteceu mais uma vez e poderia ser até mais aproveitado isso pelo marketing do Inter, até, quem sabe. Seria o campeonato dos buzinaços, onde diversas vezes a gente viu o Beira-Rio passando muitos carros buzinando na frente do Beira-Rio no dia do Grenal, antes ainda dos jogos, porque é uma ação muito bonita. A gente sabe que é o contexto de pandemia, então o certo seria não estarem se aglomerando. Já falamos disso diversas vezes, mas para não se alongar muito no assunto, poderia ser talvez o campeonato das buzinadas, o campeonato do buzinaço, porque é uma ação muito legal dos torcedores que não deveriam, muitos deles, estarem se aglomerando. Então passarem de carro ali buzinando na frente do Beira-Rio, ficou muito legal a festa. Muito legal mesmo. O torcedor mandou aqui, o Diego Serres, Colorado de São Paulo,
mandou um print lá do campeonato italiano. O Inter de Milão fez 3-0 no Milan, né? E falou, olha, o Inter aqui de Porto Alegre fará o mesmo hoje. Vamos, Colorado. Diego Serres lá de São Paulo. Mande seu recado aí, participe do Dupla pelo 999-19-4808. Benhur Marchiori. O Lucas falou há pouco no goleiro da base, que seria o terceiro goleiro, e o ouvinte Arthur Carvalho pergunta, é Aderlan ou Adriel? Isso, é o Adriel, desculpa. Acho que é. Desculpa, o Aderlan é outro jogador. Tá resolvido. Eduardo, eu agora me lembrei de uma coisa e vou fazer esse apelo para os colorados, caso o Internacional vença o Flamengo hoje. Sim. Que não façam buzinaços ali próximo da usina do gasômetro. Por que eu tô fazendo esse apelo? Porque ali mora o Dalpisol. E o Dalpisol fica dentro de casa com o Choco. O Choco vai enlouquecer. E aí de repente o Choco enlouquece. Não, e vai ter buzinaço dos gremistas ainda, né, Kenny? Se o Inter acabar não ganhando, vão ser os gremistas buzinando. Não, mas eu tô preocupado com o Choco, com a saúde mental do Choco. Porque o Choco é muito importante pro Dalpisol, o famoso testinha. Porque o Choco aconselha diariamente o Dalpisol. Sim, então, pauta do programa, né? Não pode ficar com a saúde avariada. É o Choco que conduz a pauta do Dupla durante a semana. É verdade, o Choco participa ativamente do Dupla em debate. E o Choco vai sentir lá, se alguém buzinar perto dele, vai atrapalhar o descanso de Flávio Dalpisol. Se vocês tivessem visto o Zé hoje pela manhã. O Zé? Meu Deus. Qual era a situação? Não respira o homem direito, né? Anda pelos corredores da Pampa, não consegue respirar direito, ofegante já. Grande Zé, manda aí, Colorado, você qual é a sua situação? Como é que tá a sua ansiedade para essa partida de logo mais às 4 da tarde, Inter e Flamengo no Maracanã? Faltam 2 horas e 23 minutos pra bola rolar pro pontapé inicial. Manda aí o que tu tá fazendo pra controlar a ansiedade. O WhatsApp da Grenal é o 999194808. Kenny Braga precisou tomar um calmante, alguma coisa, ou tá tranquilo? Eu não tomo calmante, não tomo. Eu fico pensando o seguinte, qual será nesse momento, digamos assim, o psicológico, né, do Abel Braga, né? Porque é curiosa a situação do Abel Braga. O Abel Braga mora no Rio de Janeiro, ele conhece profundamente o futebol do Rio de Janeiro, é jogador de futebol, mas ex-técnico do Flamengo, do Vasco da Gama. E então como estará o Abel Braga nesse momento, né? Que o Internacional está disputando esse título. Será que o Abel Braga, qual será, digamos assim, a preleção do Abel Braga hoje à tarde lá no Maracanã? Ele conhece bastante, né, o Maracanã lá, foi técnico do Flamengo até na Libertadores de 2019, e é um outro assunto que eu gostaria até de falar com os senhores, porque pensando assim, o Abel até se envolveu numa polêmica que foi bastante criticado, porque quando o Flamengo foi campeão brasileiro com o Jorge Jesus, ele até entrou com um pedido para receber parte da premiação, né, da Libertadores, perdão, não né, porque teria participado daquela campanha da Libertadores que o Jorge Jesus assumiu na pausa da Copa América, e o Abel até queria uma parte da premiação, dizendo que teria participado. Se o Abel for campeão brasileiro hoje, ele vai dividir a premiação com o Eduardo Cudê? Muito bom questionamento. Parabéns. O que os senhores acreditam? Mas é interessante, né? Porque o Abel Braga, ele acabou fazendo um bom trabalho no Claro. Ele acabou fazendo um bom trabalho lá, não entendi. Porque o Flamengo não foi campeão carioca com o Abel Braga? Não, mas estava decaindo, né, na Libertadores. Sim, mas eu tô dizendo que ele foi campeão com o carioca. Mas o Edu, é mais ou menos por analogia, tá? Supondo que o Abel pegasse o comando técnico do Internacional e o Inter estivesse lá embaixo, certo? Disputando para não cair. Sim. Todos lembrariam, tá? A direção atual lembraria, nós pegamos o andando, os responsáveis não somos nós tentamos salvar, não deu tal. Eu pergunto, o Internacional se sagrando campeão brasileiro,
vão convidar o presidente Marcelo Medeiros e a sua direção para participar da festa? Evidentemente que sim, porque eles têm um ótimo relacionamento. O presidente anterior, internacional, e o presidente atual têm um ótimo relacionamento. E evidentemente que o Marcelo Medeiros tem uma grande participação nessa campanha internacional. Questionamentos aí em 1h39 aqui no Dupla Especial de domingo. Vamos trazer alguns recados da audiência. O João Colorado de Teutônia tá comendo uma massa e uma tapioca, né, controlando a ansiedade com o almoço. O outro pessoal aqui no Campari também controlando a ansiedade em homenagem ao Ítalo. Mandou aqui, o que vocês me dizem? O Ítalo é do Campari, ele sempre fala, né? Onde estará o Ítalo nesse momento também, né? Será que já almoçou com mãe Vani? Não, eu tenho a impressão que ele está nadando no litoral. Sabe? Nadando, em Tramanda Beach. Ele sabe que ele é nadador profissional, Luiz. Sim, nada quilômetros. Nada muito, né? É quase um triatleta o Demolidor. O Ramão Rilo Moreira de São Borja trabalhando, já vou começar um assadinho e uma gelada ouvindo a Grenal e energizando o jogo, tem que ser hoje. Valeu, abraço pro pessoal de São Borja. Boa tarde, fazendo churrasco. Já disse antes, Dourado no lugar do Cuesta e Johnny na frente da zaga. O Marcelo de Esteio na escuta. O Abel não vai inventar. Não é o que vai acontecer, né? Porque a gente trabalha com a informação que o Abel não vai inventar, né, Lucas Dias? Vai ser sem surpresa o time do Inter. Acho pouco provável, né? Ainda mais que o Dourado, que nem como a gente estava falando do Arão no Flamengo. Na minha concepção, pelo menos, o Arão é um dos volantes mais subestimados no país. Eu acho que ele é um bom volante, bom cabeça de área, e ele estava sendo agora aproveitado como zagueiro. E no Inter eu digo mesmo pro Dourado, eu acho o Johnny um bom jogador. Ele tem uma perspectiva de ainda ascender com a camisa do Inter, mas também tem que ter, daí vai ser das chances que ele vai receber na próxima temporada. Acho pouco provável que o Abel iria colocar ele no que seria uma enrascada hoje, num jogo tão decisivo, ou nos jogos mais importantes do Inter nos últimos anos, improvisar um jogador na zaga e colocar o Johnny ali na volância. Kenny Braga acha que seria essa é a melhor maneira mesmo do Abel armar a equipe também? Não, eu tenho a impressão que o time do Internacional, eu acho que está definido e não será aquele que nós falamos antes. Sim. É o Lomba, é o Rodinei, a Gabriela, o Lucas Ribeiro, o Moisés, é o Rodrigo Dourado, o Denilson Praxedes, Caio Vidal, Yuri Alberto e Patrick. Eu não vejo a possibilidade de mudar isso aí. E eu acho que o Inter não pode tomar como exemplo o jogo de São Paulo na questão jogo. Eu acho que em anímico, etc., tudo bem. Mas o jogo contra o São Paulo o jogo contra o Flamengo vai ser totalmente diferente do que o jogo contra o São Paulo. São outros times. O Flamengo é muito melhor que o São Paulo, tem melhores peças. Tudo bem que na época que o Inter pegou o São Paulo estava diminuindo o seu ritmo, já havia nessa batida pós-Copa do Brasil de estar mal, mas ainda era o líder do Campeonato Brasileiro, vale a gente ressaltar isso. Mas o São Paulo é totalmente outro time. E foi o que eu falei, eu acho que se o Inter tentar jogar como jogo contra o São Paulo, marcando em bloco alto, marcando em cima dos zagueiros, o Inter vai deixar, se não povoar o meio de campo, como a gente acredita que vai permanecer o mesmo time, não povoando o meio de campo, o Inter vai tomar sufoco lá na sua defesa, né? Porque a gente sabe que os jogadores do Flamengo são muito qualificados, Diego, Gerson, Arrascaeta, esses três principalmente podem achar um passe mágico em qualquer minuto do jogo, o Flamengo bem ou mal, a bola chegando neles, eles podem achar um passe mágico e botar em projeção o Everton Ribeiro, o Gabigol até atrás nas costas do zagueiro, o Bruno Henrique. Então acho que se o Inter marcar em bloco médio ali em cima desses volantes e do Arrascaeta, eu acho que acho que pode ser menos prejudicial à sua defesa do que se marcar lá em cima do Flamengo. Vai acabar deixando muito espaço. Eu acho que não vai tomar sufoco, porque Sim. O Patrick vai jogar, está escalado para jogar. E quando o Patrick joga, é uma coisa, e quando o Patrick não joga é algo muito diferente. Aliás, eu quero dizer o seguinte, caso o Internacional seja campeão brasileiro, eu acho que existe a possibilidade do Patrick ser escolhido o melhor jogador do Campeonato Brasileiro, caso o Internacional seja campeão. Porque ele joga muito, Patrick, ele inferniza a vida dos seus marcadores. Eu acho que na seleção do campeonato ele deve... Inferniza a vida dos seus marcadores. Então, eu para ir pro Bayern de Munique da Alemanha, viu? O Patrick jogando, ele não vai sofrer sufoco nenhum. Mas eu acho que... É um excelente jogador, é um grande Patrick, jogador. melhor jogador do campeonato. Eu concordo... Eu acho que ele não viu o Gerson jogar.
Não viu a Arrascaeta, o Everton Ribeiro? Não, parei um pouquinho. Não, mas deixa eu dizer. Não, mas aí eu vou discordar de ti, Benhur. Eu acho que o Patrick, pelo menos nesse campeonato brasileiro, eu acho que ele acabou jogando mais que Gerson e Arrascaeta. Não que Gerson e Arrascaeta não tenham jogado bem no Campeonato Brasileiro, mas... Vou te fazer o seguinte questionamento. Vai lá. Tu não achas que a imprensa brasileira, como um todo, está exigindo o Gerson na seleção? Tá, né? Sim, mas é que eu acho que foi mais pela temporada passada, né? Não, por essa. A temporada passada do Gerson mesmo. Eu acho que ele merece. Eu concordo que ele é um dos melhores, mas... Pediu o Patrick? Não, mas eu acho que... Então, mas olha onde a gente tá, Benhur. A gente sabe como que é para jogadores aqui do Rio Grande do Sul, principalmente, chegarem na seleção. Ele é a referência técnica do Internacional hoje é ele. E eu acho que não é nem de hoje, eu acho que é de outras temporadas, já que o Patrick vem sendo o jogador mais regular do Inter. Pra mim, ele estaria na seleção do campeonato, e eu acho que ele é muito subestimado justamente pela imprensa do centro do país. Ele é muito subestimado justamente porque ele tá aqui na nossa aldeia. Em que posição tu colocarias na seleção do campeonato? Na dele, meia esquerda. Meia esquerda. O Marinho na direita, na frente, Thiago Galhardo e Claudinho. O Thiago Galhardo, tu vê como é a coisa, né? O Thiago Galhardo hoje, quando eu aventei a possibilidade de que ele fosse jogar, outros disseram, principalmente o representante da falando, não, ele pode entrar no decorrer da partida. Então nós queremos numa seleção do campeonato alguém que num jogo decisivo não vai iniciar a partida. Mas ele é o artilheiro do campeonato, Benhur. Mas ele foi o melhor jogador do primeiro turno e início do segundo turno. Não, mas então tu vai colocar os 4 artilheiros, tem 4 empatados, tu vai colocar os 4 na seleção do campeonato? Não, eu acabei de falar, não botei, entre os 4 eu não conseguiria, até pelas posições, botar os 4, mas eu acho que os mais decisivos para cada time foram Marinho, Thiago Galhardo pelo primeiro turno no Inter, que ele ajudou muito no primeiro turno do Inter, e o Claudinho. Ele fez vários gols jogando como atacante, é isso, né? Porque exatamente. Tu tirarias o Gabigol e colocarias o Galhardo na seleção do campeonato? Mas daí, bem, se tu me disser que o Gabigol fez um campeonato brasileiro melhor que o Galhardo, aí a gente não viu o mesmo campeonato. Não, aí... Tu vai o Gabigol joga muita bola. Não, ele é muito bom atacante, mas não vi ele fazendo um campeonato tão... O Galhardo tava de aniversário, cara. É que também a gente tem que tirar... A gente mesmo, na hora de avaliar o Gabigol, a gente toma como partida a última temporada dele, mas a gente tem que analisar que não é a mesma temporada. Na última temporada ele não tinha o Pedro disputando vaga com ele, esse ano ele tinha. Então também teve muita cobrança e o Gabigol, na maioria das partidas do Campeonato Brasileiro, não jogou os 90 minutos. Isso não é um dado que eu trouxe, vou dar o crédito ao Ítalo. O Ítalo trouxe, o Ítalo acompanha o Galhardo desde o tempo do Moreira, né? Jogava ele, o Lindoso, o Moisés. Diz o Ítalo que antes da passagem pelo Internacional, o Galhardo tinha 47 gols na carreira. Como ele tem 31 anos, tu divide aí 11 anos por 47. Dá o quê? 4 gols por ano. Tá tudo bem, eu acho que é um grande jogador. Eu só fico a me questionar. Um grande jogador que no momento decisivo ele não é lembrado para iniciar a partida. Só isso. Não, eu também acho que as últimas... Até porque o Thiago Galhardo até esse ano não jogava como atacante. Acho que é outra coisa que a gente tem que considerar. No Ceará ele não jogava como atacante, no Vasco ele não jogava, ele jogou como meia central e até como segundo volante no Vasco, e jogou muito bem. Vale a gente ressaltar no Vasco, mas eu acho que eu não vejo outro jogador a não ser ele estando na seleção do campeonato. O Thiago Galhardo foi o melhor jogador do primeiro turno disparado no Campeonato Brasileiro. Ederson de Maravilha pergunta aqui no Dupla em Debate: o Guerreiro está relacionado para o jogo de hoje? Não, né? O Guerreiro? É. Não. Mas quem está é o Bosquilha, né? Que inclusive está em fase final de recuperação e viajou sim com a delegação. Queria perguntar pro Kenny Braga como é que a gente pode ver do Bosquilha. O Vitor Cuesta também viajou, se não me engano, mesmo estando suspenso, não podendo jogar. Esses jogadores aí que abraçam o momento e viajam junto, mostram um grupo mais unido ainda, Kenny? Acho que sim, acho que é importante isso aí. Eles viajarem juntos, participarem ali da concentração, dos momentos pré-jogo, mesmo não estando escalados. Eu acho que isso é muito importante. Isso ressalta, assim, digamos assim, a união do grupo, né? O companheirismo deles e tal. Boa tarde, a ansiedade é tanta que eu vou me trancar no quarto para assistir o jogo. Já avisei a esposa, se eu gritar me deixa. Meu quarto vai virar o Beira-Rio. Gabriel Oliveira, ouvindo a Rádio Grenal, abraço.
Tem o Newton Frota em Resende, no Rio de Janeiro, ó, fardamento lavado, bandeira pendurada na sacada. Tem colorado que mora no Rio de Janeiro, já prontinho. Pra ansiedade passar, tô dando volta no shopping. Era pra ter acordado na hora do jogo, mas minha filha de 9 meses me acordou às 7h30 da manhã. Tô desde então na espera. O Anderson, alguns ouvintes aí mandando o que estão fazendo pra passar ansiedade agora, meu caro Benhur. Faltam 2 horas e 10 minutos pra bola rolar pra Flamengo e Inter no Maracanã. Eu quero fazer a minha segunda sessão Maguila aqui. Vamos lá. Santiago, Douglas Fernandes, lá de Sete Lagoas, Minas Gerais, Daniel Gorski Pereira, o Marcelo Baron, o Júnior Rodrigues e a dona Marisa Machado, que é a que manda no Valdemar. O Renato Ribas Nunes disse que o meu apelido poderia ser Betânia. Aí eu perguntei por que eles são uma mistura de Ben-Hur com a cigana Tânia. Gostei, carinhoso. E eu quero ontem, houve uma dúvida, né? Eu disse que aquela música não é alusão a nada, tá? Vou nadar e morrer na beira da praia. E aí alguns ouvintes disseram que era da Banda Brasil e eu disse que era da Raça Negra. Aí o Paulo César Prontidão disse, não, Benhur, essa música é da Banda Brasil, mas foi regravada pelo Raça Negra. Então tá explicado. Tem mais, com as férias de Roberto Patomori, tá substituindo ele na cantoria, Benhur? Não, eu não tenho essa pretensão. Olha aí. Na beira da praia. Isso. Dixon Ricardo entrando em ação. Isso. É uma maravilha isso aí, né? Maravilha. Ai. Nota 10. E aí, pessoal da Grenal, faxinando a casa, escutando Dupla em Debate, ansiedade a mil e apavorado. Chegou ele. E o pessoal apavorado com o possível título do Inter. Vamos, Colorado, Malói de Florianópolis. Chegou o Lacerda. Chegou o Lacerda, cara. Já tá gritando. Já tá aí, Deus. Meu Deus do céu. Lamentável. Lamentável. Agora, vou contar uma coisa, né, Eduardo? Sim. Se o Internacional se sagrar campeão brasileiro, vai ser realmente uma conquista épica. Eu vou te dizer por quê. Porque o Internacional teve nesse ano, nessa temporada, os jogadores lesionados, jogadores importantíssimos lesionados. Pô, o Guerreiro lesionado, o Saravia lesionado, Bosquilha, Rodrigo Moledo, né? É um gigante na área do Internacional, lesionado, Rodrigo Moledo. Então, mesmo assim, o Internacional avançou, apesar dessas lesões de grandes jogadores, está avançando até a final do Campeonato Brasileiro com chance de ser campeão. Então, se isso acontecer, vai ser uma conquista épica do Internacional. Eu diria que não é mesmo assim. Eu acho que tem razão. Quando saiu o Chacrinha, entrou o Galhardo e foi goleador do primeiro turno do campeonato. Quando saiu o Saraiva, esse aí da seleção argentina, o Rudinei se formou. Quer dizer, o único que efetivamente faz falta. Quando saiu o Bosquilha, entrou o Praxedes e tá jogando. O único que faz falta realmente desse aí que o Kenny citou é aquele que o Pato diz que só dá bicão. Né? Agora, o Pato, o Edu, pergunta pro Eduzinho se eu posso cantar no final. Eu acho que não, né? Pô, como é que eu vou negar um pedido desses? Não, tá de brincadeira, né? Tá de brincadeira. Hoje é domingo, cara. Manda o áudio. Tu vai um domingo que o Internacional praticamente está decidindo o Campeonato Brasileiro no Rio de Janeiro. Tu vai deixar esse rapaz cantar aí? Não, aí tu vai ridicularizar a rádio, o programa. O Edu, a Roma não joga hoje? Como é que tá o coração do Potinho, será? Eu vi só o que o Inter de Milão ganhou aqui, que o ouvinte mandou. Roma joga com o Benevento. Se não ganhar. 4:45 da tarde, a Roma joga contra o Benevento. Mas aí é pelo Campeonato Italiano. Na Liga Europa, a nossa Roma tá bem, já ganhou e tá passando de fase. O Eloy, esposo da dona Morgan, diz que tá batendo um pouco da ansiedade, lavando a louça e varrendo a casa. E estão auxiliando nessa tarefa o Cláudio e o neto dele, Heitor. Quer dizer, os homens todos ali fazendo as lides domésticas e a dona Morgan sentada tomando o seu chimarrão. Que beleza, né? Tem o pessoal de Portugal aqui ligado na Rádio Grenal, estendeu uma camisa colorada lá em Portugal, aqui o ouvinte, abraço pra ele, o Leandro Martins, lá em Portugal, atento ao Colorado.
Hoje, vitória do Inter, abraço pro Kenny Braga, também para o Pony de Arroio Teixeira, Dilermando, muito colorado. Eu só queria lembrar, Eduardo, que hoje, né, esse na história, eu gosto muito disso. Hoje se é lembrado hoje, Sim. o assassinato do grande ativista norte-americano Malcolm X, que foi um dos maiores defensores dos direitos negros nos Estados Unidos. Tu já pensou, rapaz, o Patrick hoje se consagrar fazendo 1 ou 2 gols no Flamengo? Tu já pensou que maravilha? Um negro, um cracaço, fazendo um gol no Flamengo e de repente dedicando esses gols assim à memória do Malcolm X, que era um negro também e era um grande negro norte-americano, defensor dos direitos dos seus irmãos negros. O Patrick, inclusive, sempre comemora os gols homenageando o Pantera Negra, né? E o ator que acabou falecendo. Chadwick Boseman. Ele mesmo, mas o Patrick é bem ligado à causa, com certeza seria uma grande homenagem, né? Bem lembrado mesmo, porque o Patrick é um cara que tem ainda essa preocupação além do extracampo. Consulado do Inter em Goiânia, torcendo com segurança. Na audiência da Grenal, Marcelo de Goiânia. Chegando aqui também o Jucimar Flores de Mato Castélio em concentração. Já tomando uma, né, Jucimar? Abraço pra ele aqui. O Paulo de Guaíba, em casa com a família, muito tenso, mas isso aí, né? 2-1 Inter e vamos ficar em casa, pessoal. Boa tarde, fazendo um churrasco, esperando o jogo do Inter. Valmir e Leonora, um abraço a todos colorados. Fiquem em casa, né? Melhor jeito é comemorar em casa, cara. E o Juliano Guimarães está fazendo um churrasquinho lá com a família, lá em Camaquã, e todos ouvindo a Rádio Grenal, hein? Todo mundo, com certeza, o pessoal que tá se cuidando, sem aglomeração de máscara, né? Se for encontrar alguém, mas vamos se cuidar para não agravar um momento preocupante que o nosso estado vive na bandeira preta, né? Que os colorados possam fazer essa bandeira regredir e voltar à bandeira vermelha, que é ainda uma fase preocupante, mas já não é tão ruim quanto a fase da bandeira preta que estamos vivendo. Não consigo nem comer, tô nervoso demais. Aparelho de pressão do lado, desfibrilador carregado, vamos Inter. Jason da Vila Nova, não vai ser fácil, senhores, não vai ser fácil. As farmácias lucraram vendendo Dramin essa última semana. Não vai ser fácil. O pessoal tá chegando aqui, no Rio de Janeiro, o pessoal tá perguntando como é que vai estar o jogo lá. Agora, eu tenho aqui que a temperatura é de 28 graus. Quando a bola rolar vai estar 27, um pouco menos, mas é nublado, né? Tá nublado lá. Em algumas regiões do Rio até choveu, sim, a gente pode ver. Na região ali da Gávea, onde o Flamengo estava concentrado, isso. Entrou o repórter do Sport TV e entrou sob muita chuva. Isso faz questão de 30, 40 minutos atrás e o Inter ainda não saiu. O Flamengo tá com um ônibus passando, acho que já deve estar chegando ao Maracanã e as ruas estão molhadas, né? Mostrando que choveu há pouco tempo. Também lá no Maracanã, mas então, melhor, né, Edu? Não é que jogar naquele calor, aquele calorão de domingo passado pesou também, né, Kenny Benhur? É verdade. Tanto para Flamengo quanto para o Vasco e Inter. Eu só queria me despedir do programa, que eu estava chegando no final, mas eu lembrar o seguinte, que um time de futebol não é constituído apenas pelos seus jogadores titulares, pelos seus astros, jogadores de renome. Não, um time de futebol, ele é constituído por todos, jogadores titulares, jogadores reservas. Eu quero lembrar que em 79, quando o Internacional se sagrou campeão invicto, sob o comando do Enio Andrade, nós jogamos contra o Vasco lá no Rio de Janeiro, o primeiro jogo contra o Vasco lá, e o Falcão não podia jogar, que era o craque do Internacional, cracaço do Internacional, e o Enio Andrade optou pelo Valdir Lima, que 6 meses antes havia se destacado pelo destaque no São Paulo de Rio Grande. Entrou o Valdir Lima e jogou uma grande partida. E no lugar do Valdomiro, que também não pôde jogar, sabe quem é que entrou? O Chico Espina. E o Chico Espina acabou fazendo os 2 gols lá da vitória do Internacional. Então, todos os jogadores são importantes. Os titulares e os reservas são importantes. Olha aí a lembrança do Kenny Braga. E um palpite pra hoje, Kenny, pra gente se despedir? Não, é 2-1 pro Internacional. 2-1 pro Colorado. Benhur Marchiori. Antes de eu dar o palpite, tem um questionamento aí pro Kenny. Seu Sandro Serafim de Quintão. Ele diz o seguinte:
Segundo o senhor Kenny Braga, soltar foguete em frente ao hotel do Inter são baderneiros e inconvenientes. Como ele classifica a aglomeração na frente do hotel? É lindo e comovente? Como ele classifica? A diferença é a seguinte, que é o horário que se estoura o foguete. Estourou o foguete de madrugada, quando as pessoas estão dormindo, aí isso é ação de desordeiros, para perturbar o sono dos jogadores. Mas então depende do horário do lançamento do foguete. A gente está vendo agora aqui na TV, Kenny, Benhur, Edu, os torcedores do Flamengo ajudando na escolta do ônibus do Flamengo, passando seguindo por algumas moto, ruas. né? Vários torcedores ali, 5, 6 motos com torcedores, outros na garupa da moto, ajudando na escolta do Flamengo, indo em direção ao estádio do Maracanã. Benhur Marchiori, teu palpite para Inter e Flamengo. Bayern 1, Bayern é o Inter, né? O Bayern lá da Alemanha é o genérico. Esse aqui é o quem? Bayern 1, Flamengo 5. Olha aí, secação. Não, esse aí, bom, não vou dizer o que ele é. Mas é o seguinte, tem que levar daqui do Rio Grande do Sul torcedores do Flamengo, torcedores gaúchos do Flamengo, para ajudar, né, a transportar a delegação do Flamengo, do hotel para o estádio. Tem muitos torcedores do Flamengo aqui, né? Muitos. Valeu, Kenny Braga. Flamengo aqui, rapaz, impressionante. Valeu esse Kenny Braga e Benhur Marchiori participando. Valeu, Lucas Dias. Quer dar teu palpite também pra hoje? 0-0 hoje, jogo truncado, podem me cobrar segunda-feira. Olha aí, então tá, senhores, muito obrigado, esse foi o Dupla de Domingo. Um abraço. Valeu, abraço Kenny Braga, abraço Benhur Marchiori, valeu a toda a audiência. Olha aí, tá chegando o Luiz Carlos Reck pra comandar o Esquentando o Jogo. Tá chegando a hora, a bola rola às 14h e vem aí no Esquentando o Jogo da Rádio Grenal com Luiz Carlos Reck. Fica na Grenal.